cerca de 1% de infestação pode afetar ou pode diminuir em até 5 litros a produção de etanol por tonelada de cana. Então isso é uma redução bastante significativa. Porque, por exemplo, uma unidade ou uma usina que processa 2 milhões de toneladas de cana na safra, ela vai deixar de produzir cerca de 10 milhões e meio de litros de etanol. E isso, dependendo do valor do preço do etanol, vai deixar de faturar mais de 17 milhões de reais, só pelo impacto da broca na recuperação industrial, na produção de etanol. Em relação à produção de açúcar, 1% de infestação vai diminuir em mais de 3,5 kg a quantidade de açúcar recuperado por tonelada de cana. Isso vai, na unidade que processa 2 milhões de toneladas de cana, serão mais de 7 milhões de quilos de açúcar que deixarão de ser recuperado por essa usina, o que daria um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. 1% de infestação afeta também a recuperação industrial. O que é a recuperação industrial? É o SJM, que é a produtividade da indústria. Quanto de açúcar consegue ser transformado? 1% de infestação afeta em meio ponto percentual a recuperação de fábrica. Na unidade que processa 2 milhões de toneladas, isso seria equivalente a 1 milhão e 400 mil quilos de açúcar. Pelos preços do açúcar, seria o equivalente a 600 mil reais. Nesse caso, é apenas a quantidade de açúcar que deixaria de ser produzido, já descontado aquilo que foi para etanol. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham aí ao vivo, né, pelo canal da nossa TV UDOP. Nós estamos iniciando os trabalhos hoje do nosso terceiro seminário UDOP de inovação, com a sala de gestão de negócios, né. O tema de hoje é automação dos processos, otimizando a gestão de suprimentos. Então, é um tema voltado mais para o público da área de suprimentos das usinas. O nosso moderador de hoje, desse painel, vai ser o Marcelo Contó, diretor de Supply Chain e Facilities da UISA. O Marcelo é graduado em Engenharia de Produção pela Unesp, graduado em Administração de Negócios pela University of California, Irvine, MBA Executivo Internacional em Gestão Empresarial pela FGV, e é velho conhecido nosso do setor, né? Atua aí há mais de 30 anos, já é um canossauro já do nosso setor. Contó, é com você hoje a condução do nosso painel. Obrigado, Rosângela, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Esse velho de setor é porque eu comecei muito cedo, né, Rosângela? Então, vamos confundir as coisas aí, hein? Mas, gente, brincadeira à parte, é um grande prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, né? E principalmente para rever os amigos. Eu tenho certeza que hoje eu vou ter a oportunidade de participar, de fazer, na verdade, um intensivo, um MBA aqui em Supply, com tanta gente qualificada, tanta gente, tanto conhecimento que a gente vai compartilhar hoje aqui. Então, sem mais delongas, eu queria dar o bom dia e começar também a apresentar os nossos participantes. Primeiro, eu queria dar o bom dia ao Rafael Mazzini, né? O Rafael que, também falando um pouco da qualificação desse timaço que está aí, né? O Rafael, ele é bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Administração com ênfase em RH, MBA em Logística e Cadeia de Suprimentos, e atualmente ocupa a posição de Supervisor de Compras e Cadastro Corporativo da Adecoagro. Bom dia, Rafael. Bom dia, Contó, bom dia, meus amigos de painel. Prazer estar aqui de novo. Acho que compartilho contigo, viu, Contó? Acho que hoje nós vamos ter muita coisa bacana aqui. E mais ainda,
saber que a gente está continuando o primeiro bate-papo e vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais do que a gente estava falando da última vez. Acho que vai ser muito legal, né? E boa sorte para todo mundo aí, bom evento. Legal, Rafael, obrigado. Bom, continuando, nós temos também a presença do Bruno Leles Furquim, que é graduado em Administração de Empresas, é MBA em Gestão Empresarial pela FGV e Logística e Supply Chain pela Embrasc, atua no setor também há mais de 10 anos, e atualmente ele ocupa a posição de gerente de suprimentos corporativo, planejamento e logística da Atmos. Então, seja bem-vindo também. Nós vamos ter que fazer os dois Brunos aqui, né? Porque temos dois hoje no evento. Então, Bruno Furquim, seja bem-vindo. Bom dia, Cotó. Bom dia, meus colegas aí de painel. Obrigado. Obrigado pela UDOP também pelo convite, né? Acho que é a primeira vez que eu estou participando com vocês aqui hoje. Acho que vai ser bem rico também, acho que a discussão, né? Um time de peso aí participando. Acho que bom dia a todos também que estão acompanhando a gente aí, né, pela live. E sucesso a todos aí, né, no evento de hoje. Ótimo, legal. Obrigado, Bruno. Bom, e aí temos o outro Bruno Martins Miranda, que é graduado em Ciências Contábeis, MBA em Logística, Produção e Cadeia de Alimentos, e atualmente ocupa a posição de Coordenador de Qualidade, Desenvolvimento e Homologação de Fornecedores da Jales Machado. Então, Bruno Miranda, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Contó, bom dia a todos os companheiros aí do painel. Agradecer ao DOP aí pela oportunidade de estar participando dessa live, apresentando um pouco do nosso trabalho aqui. E vamos que vamos aí para tirar as dúvidas do pessoal, apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. Legal, muito obrigado. Bom, agora esse aqui eu já tenho uma certa intimidade com ele, então, inevitavelmente, a gente acaba brincando um pouco, não tem jeito, gente, até para ficar mais descontraída, né, a nossa live. E o pior é que a Rosângela, toda vez, ela inverte Galo e Contó, parece que é a mesma coisa, mas eu acho que é a quantidade de vezes que a gente já revezou essas posições aqui, né, Galo? Então, eu queria apresentar o Francisco Luiz Galo, professor Francisco Luiz Galo, que é graduado em Engenharia de Produção pela USP São Carlos, especialização na FEA USP em Administração, engenheiro de segurança, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Logística e Cadeia de Suprimentos pela FGV, Programa de Desenvolvimento de Dirigente. Enfim, o Galo hoje ocupa a posição de gerente corporativo de suprimentos do Grupo Pedra. Meu amigo professor Francisco Luiz Galo, seja bem-vindo, bom dia. Contó, bom dia. Perdão, pode falar. E é o coordenador do nosso Comitê de Suprimentos. Bem lembrado. O atual coordenador. Obrigado. Contó, bom dia, obrigado a todos aí. Agradeço ao DOP mais uma vez, o cuidado que ela tem tido com a área de supply, isso é bastante destacado, isso tem nos ajudado bastante. Bom dia a todos os amigos aí de profissão. Acho que agora, com esse novo moderador, a gente tende a ter um painel bem melhor, viu? Uma pessoa muito mais capacitada para tocar, tá, Contó? E espero que a gente consiga difundir as nossas experiências e crescer um pouco mais, todos nós aí, o setor. Tá? Um bom dia, bom evento para nós. Ele é muito modesto, né, gente? Quase me faltou fôlego para falar tudo. Gente, agora o representante em nome da diversidade, né? Temos a representante feminina no fórum, que deixamos por último, mas como diz em inglês, né? Let not least. Então, é a última, mas não menos importante, para fechar com chave de ouro, a Edmara Marques Rodrigues da Silva, que é graduada em Engenharia Química pela USP, doutora em Engenharia de Materiais pela USP também, especialização em Gestão de Produção, Desenvolvimento Gerencial pela FGV, tem mais de 17 anos de experiência, né, na indústria aeronáutica, veio lá da Latam, trouxe uma experiência muito bacana na parte de estruturação em MRO, e aí juntou-se a nós no segmento sucroalcooleiro e ocupa atualmente a posição de gerente de suprimentos da Santa Adélia. Mara, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Contó, obrigada ao DOP também pelo convite, e tem tanta gente com tanta experiência em agro, eu ainda sou mirim nessa área, só tenho 4 anos, então tenho certeza que o dia vai ser muito bacana, compartilhando bastante experiência, e acho que vou aprender muito com esse timaço aí. Muito bom, vamos lá. Legal. O Galo também trouxe um colega da equipe lá para nos apoiar,
que é o Rodolfo Oliveira, né? O Rodolfo Oliveira ocupa a posição de coordenador de inteligência de supply, e também participa conosco aí do fórum, tá? Rodolfo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Contó, obrigado, estou muito feliz de estar participando do meu primeiro webinar aí, primeiro evento que eu participo. Tem tudo para ser um bom evento para todos. Ótimo. Bom, gente, vamos lá, porque muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, e a gente, na medida do possível, nós vamos organizar as perguntas que aparecem aí no nosso chat, e, à medida do possível, a gente consolida perguntas similares, vamos tentar responder a todos, aqueles que a gente não conseguir responder ao vivo, obviamente, essas perguntas serão endereçadas a todos os participantes. Então, para que a gente não perca tempo, vamos lá direto para o primeiro item, que é do Rafael, né? O Rafael trouxe um tema aí que é ajustando o foco para o 4.0. Então, Rafael, somos todos seus ouvintes, por favor. Obrigado, Contó. Vamos lá. O pessoal vai compartilhar a apresentação aí. Bom, gente, a proposta de trazer o ajustando o foco para o 4.0 é continuar um pouco do que nós estávamos falando no último webinar e aprofundar um pouquinho do que a gente vem construindo com relação à automação dentro da área de suprimentos. Então, se a gente for para a nossa agenda aqui, passando para o próximo slide, nós vamos fazer um tour de tudo que a gente tem construído de automação no nosso processo. Então, para poder evidenciar o quanto a automação tem trazido de benefício dentro do que a gente entende de automação em suprimentos e de resultado para o negócio. Então, nós vamos sair de cadastro, passar por compras, ver um robô do follow-up trabalhando e a parte de inteligência, que é a gestão de dados disso tudo. Então, começando pelo cadastro, né, eu trouxe aqui duas opções que está no próximo. Pode passar o slide aí. Esse aqui é o fluxo que nós trabalhávamos pré-automação. Então, nós tínhamos todo um processo que já era centralizado, com uma central de governança e com PDMs estabelecidos e tudo já devidamente estruturado, mas nós tínhamos um processo onde o usuário ele fazia a solicitação do cadastro de itens através do Service Desk, nossos analistas recebiam essa demanda de forma centralizada, estabeleciam todas as métricas para fazer a priorização disso, realizavam o desenvolvimento do PDM, todas as amarrações que são necessárias para o item e devolviam para o usuário. Se a gente pensar que nós temos uma base hoje com 66 mil itens ativos saneados e com uma taxa de natalidade de 1,3% média, nós temos um fluxo realmente truncado de trabalho aqui e extremamente intenso. Então, qual foi a primeira coisa que nós pensamos? Nós precisamos automatizar, nós precisamos tirar a operação de desenvolvimento do PDM da mão do analista. E qual que foi a nossa ação? Que aí está no próximo slide, pode seguir. Nós identificamos a ferramenta para poder criar esse sistema de PDM todo automatizado. Só que quando a gente viu que era possível fazer dentro da nossa realidade, nós também identificamos que era possível melhorar o processo. Então, nós descentralizamos e demos liberdade para nossas áreas. Uma liberdade vigiada, claro, para garantir que tudo que entre para dentro do nosso ERP siga de forma ordenada. Então, hoje, toda a nossa equipe de planejamento, de confiabilidade e todas as áreas de suporte, elas conseguem fazer a projeção de demanda de acordo com o que eles têm de prioridade, gerar o seu item e nossos analistas passam a analisar e validar esse processo. E aí sim está integrado a ERP. A grande diferença entre os dois processos é que no primeiro, quando nós estávamos de forma manual, nós tínhamos um lead time de atendimento aproximadamente de 87% da demanda em até 3 dias.
Então, a gente passava o primeiro dia aí com 55%, 60% num ótimo dia sem intercorrência. E hoje não, entre o nosso usuário precisar de um item e ele está disponível para lançar uma requisição de compra, lead time fechado, mês de agosto, 1 hora e 14 minutos. Então, a título de gestão e de resposta para o cliente, é realmente uma mudança extremamente significativa. Então, se eu estou fazendo o meu processo de cadastro rápido, né, eu passo a bola para o próximo processo, que aí nós vamos entrar agora em compras, que é o próximo slide. Quando a gente olha compras, então aí você já traz uma outra bagagem. Estou cadastrando rápido e eu preciso dar a resposta para o meu usuário da mesma forma quando eu preciso comprar. Então, a partir da requisição aprovada, a gente tem a primeira linha de automação, que são os contratos. Se o item tem contrato, beleza, ninguém precisa falar mais disso, ele segue o fluxo normal e já está tudo certo. Se é um item spot, como a gente pode ver aqui nesse fluxo, nós temos 3 inserções manuais do nosso comprador hoje dentro do processo de compras. Seja para material, para serviço ou para serviços com peças aplicadas de equipamentos que vão para manutenção externa, que é startar o processo de cotação, soltar a cotação, negociar e fechar a negociação. Então, se a gente pensar que antes da automação, nós tínhamos que enviar cotação por e-mail, negociar por e-mail, preencher o mapa de cotação, salvar num diretório, digitar a ordem de compra, enviar isso tudo, nós realmente estamos conseguindo, hoje, dar o tempo necessário para o nosso comprador pensar, para ele usar a mão de obra da forma mais adequada para o nosso negócio. Então, quando a gente olha aqui todo esse processo, se eu falo só de MRO, entre emitir a cotação e sair a ordem de compra, nós estamos falando de 3 dias de lead time de processo dentro da área de compras. É um ganho extremamente significativo, levando em consideração que nós transacionamos aproximadamente 150 mil itens por ano, uma boa parte dentro de contrato e outra parte dentro de compras spot. E quando a gente olha o nosso processo inteiro, englobando serviços e tudo mais que é preciso, nós temos um índice de 93% de automação. Então, isso quer dizer que a cada 100 ordens de compra, 93 está seguindo esse processo. Então, é um índice que, para nós, realmente, hoje, ele tem se mostrado extremamente efetivo quando a gente fala de resposta ao nosso cliente interno. Então, cadastro rápido, tenho conseguido comprar de forma assertiva e objetiva. Qual que é o meu próximo gargalo? Follow-up. Mas aí, vou falar o que eu falei no nosso último bate-papo, acho que é um problema só nosso, ninguém aqui sofre com follow-up, né? Então, como que nós conseguimos operacionalizar o follow-up de uma forma estratégica? Então, hoje nós temos um robô operando o nosso follow-up. Então, como que nós desenhamos isso? Nós temos uma ferramenta que ela consegue analisar 100% da nossa base de dados diariamente e, através de cada setup identificado, desenvolver uma ação para cada fornecedor. Então, nós temos ações preventivas, corretivas e punitivas já pré-estabelecido. Ou seja, nós fazemos o contato antes da entrega, o contato após o atraso e já cancelamos no momento em que nós identificamos que o prazo máximo para essa operação já se esgotou. Então, qual que é o reflexo disso? A gente tem, sim, mais feedback do nosso fornecedor, porque ele passa a receber um contato diário a respeito disso. Nós temos, consequentemente, um maior nível de controle e aí, sim, também direcionar a mão de obra para as ações mais nobres. Então, todas essas ações do nosso robô, ele passa a fazer parte do nosso BI. Então, quando nós vamos analisar o processo ou a ação do fornecedor, esses dados do robô já estão computados lá dentro. Então, quando a gente olha no nosso BI, que é a última
etapa aqui do nosso processo. Essa aqui, logicamente, os dados eles estão ocultos, mas essa aqui é a interface do nosso BI. Por que é tão importante hoje ter essa análise de dados? Exatamente para poder direcionar toda essa automação e todo esse nível de dados que nós temos gerado, ele precisa ser gerenciável e, principalmente, ele precisa ser fator de tomada de decisão. Então, seja para o comprador, na hora que ele está fazendo a negociação, que ele consegue acessar todos os dados do fornecedor, inclusive do robô de follow-up lá junto, o índice de OTIF, como que está sendo a aderência do contrato, projeções de índices, o impacto do insumo, por exemplo, na produção, isso tudo está de uma forma didática e muito fácil acesso. Então, quando a gente fecha esse ciclo aqui, a gente passa a ter uma magnitude de informação muito grande. Então, se a gente está falando hoje, o cerne do nosso webinar é como que a automação auxilia a gestão, eu acho que é a junção disso tudo. É trazer a confiança, assertividade, trazer padronização, controle e tomada de decisão com base na nossa automação dentro de suprimentos. E aí, eu vou encerrar aqui, no próximo slide, que para nós, esse quadro é um dos direcionadores de tudo que a gente entende, que a gente vive, o que a gente projeta de automação dentro de suprimentos. E aí, por isso, o ajustando o foco, né, para o 4.0. Porque se a gente pensar em 4.0 só em automação, nós podemos correr o risco de esquecer de um ponto fundamental que a Edmara comentou desde a nossa primeira conversa, que é, acho que o ponto-chave de tudo, que é o processo, que são as pessoas e que é a construção do caminho. E o mais importante hoje é saber que nós temos um cenário focado para o 4.0, mas invariavelmente nós vamos estar alguns dias no 1.0, porque a nossa operação e o nosso cliente, ele precisa disso. Mas o mais importante é saber que nós precisamos voltar para o 4.0. É continuar olhando para lá. É saber que nós não vamos parar de falar de automação, não vamos parar de melhorar o processo e não vamos parar de aprimorar as nossas ações. Então, vou encerrar aqui e queria só agradecer mais uma vez a oportunidade e realmente fico aberto se tiver algum questionamento. Acho que é isso que a gente tem vivido aqui. Espero poder ter passado um pouquinho da nossa experiência e da vivência para todo mundo aí. Tá vendo, gente? Como a expectativa, ela fazia jus. Olha o nível aí da apresentação do Rafael, né? Muito obrigado, Rafael, muito legal. Eu já queria deixar o meu pedido para você aí, você combina com o Mariano, né? O Mariano ainda está com vocês aí? Sim. Isso. Com o Mariano, que nós vamos ter que trocar muita informação, e tem muita coisa legal acontecendo aí com a Deco Agro nesse trabalho que você está conduzindo, tá? Mas deixa eu começar com algumas perguntas aqui. E aí eu mesmo vi na sua apresentação aí que nesse penúltimo slide seu, você falava do lead time de transporte, né? A medição do lead time de transporte dentro do seu dashboard aí do BI. E nós também temos utilizado bastante lá na WISA, explorando, né, bastante o BI como sendo a nossa plataforma de dados. E uma dificuldade, ou talvez um indicador que nós desenvolvemos para conseguir enxergar o todo, seria essa divisão do lead time, do hack to pay, né, do famoso, desde o momento que a requisição é criada até o momento em que você, teoricamente, finaliza o processo no pagamento ao fornecedor. Só que nesse interim você tem várias subdivisões, e para poder dar responsabilidade, dar medição de quanto tempo cada um leva, é muito comum um cliente falar, está demorando muito o processo de compra e tal, mas às vezes a aprovação dele foi a que mais demorou, quando você olha aquela etapa da criação até a última alçada de aprovação. E a gente conseguiu fazer isso, né? Quebrar algumas etapas como essa, ou seja, qual é o momento que foi criada a requisição, qual é o momento de aprovação da última alçada,
qual o momento em que o comprador soltou essa requisição BID para o mercado, momento em que ele criou o pedido de compra, aprovou o pedido de compra na última alçada, entrada da nota, etc. e tal. Como é que, em relação a esse trabalho, vocês conseguiram fazer essa divisão? Tem claramente essa divisão de responsabilidades e papéis aí, Rafael? Contó, muito pertinente a colocação. Eu acho que quando você fala aí que o cliente, às vezes, ele fala que está demorando, realmente, esse aí é o maior desafio nosso de fazer esse tracking de forma ajustada. Nós patinamos um pouquinho, mas nós conseguimos também fazer essa divisão aí, para poder realmente, isso hoje, inclusive, ele faz parte do nosso reporte gerencial, identificar quais são os lead times em cada etapa. Então, no nosso cenário, ele muda um pouquinho, porque nós temos um centro de distribuição em Sertãozinho. Então, nós precisamos colocar alguns bips adicionais. Então, eu faço uma medição do lead time até a emissão da nota fiscal, e a partir daí nós fazemos uma segunda medição, porque a logística é nossa responsabilidade. Então, quando a gente coloca todas as ações, eu tenho o BIP da transportadora, da equipe de recebimento, da parte de fiscal, a entrada na portaria, separação, e aí sim. Então, nós conseguimos colocar as datas e o tempo para cada um de forma ordenada. E aí, no BI, pegando a ferramenta, nós conseguimos ter essa segregação por família, por comprador, até chegar no nível de item. Então, se a gente precisar entender qual que é a criticidade do item, hoje a gente consegue, exatamente no que você propôs aí. Perfeito, obrigado, Rafael. O Galo, eu preferia que você fizesse a pergunta direto para o Rafael aí. Legal, obrigado. Rafael, parabéns aí, bela solução, acho que a gente também está buscando alguma coisa nesse sentido, a gente tinha uma coisa bem legal no Oracle, no SAP a gente está caminhando dentro dessa linha que vocês já estão. A minha pergunta é bem objetiva, quanto tempo vocês demoraram para ter esse processo todo que você apresentou para a gente? Quanto foi o tempo de desenvolvimento dessa solução? Galo, esse é um ponto-chave, nós temos desenvolvido isso há 5 anos, pelo menos. Então, o processo entre iniciar e minimamente ter a maturação de hoje, nós estamos trabalhando há 5 anos, falando desde o processo, né? E de implantação de sistemas mesmo, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para poder ter esse nível de automação. Um ponto-chave aí é realmente conseguir dar cadência, né? Para a gente conseguir seguir com os processos. Muito bom. Muito bom, gente. Contar só um minutinho, tem algumas perguntas aqui no chat para o Rafael, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês, tá? Da Fernanda Muller. Bom, Fernanda, nós usamos uma ferramenta para desenvolver o follow-up, que, na verdade, é uma ferramenta de geotecnologia agrícola. Então, na verdade, nós identificamos um sistema dentro da nossa área agrícola, que já fazia automação de mapas, e conseguimos ver que nós podíamos aplicar ela dentro de suprimentos. Então, nós fizemos uma adaptação dentro do processo que ele desenvolve, para poder jogar para dentro do nosso follow-up. Então, na verdade, foi uma junção aí de necessidades para poder fazer funcionar. Então, o sistema que a gente usa é o FME, que é utilizado pela geotecnologia. Tem mais uma pergunta aqui da nossa querida Bianca. Bianca, o nosso BI hoje ele é o ClickView. Nós estamos desenvolvendo a plataforma dentro do ClickView. E aí um ponto que eu faço questão de frisar sempre, que para nós fez toda a diferença. Né? O nosso BI ele é desenvolvido pelo nosso analista de inteligência. Eu acho que talvez o Rodolfo deve fazer isso também dentro da Pedra. Então, isso dá muito dinamismo na hora da gente desenvolver a solução, porque aí a discussão e todo o entendimento já ocorre ali. Eu, o Fernando, o Mariano, a gente já consegue ter uma solução e já desenvolver de forma imediata e já com a visão de suprimentos.
Sem mencionar nada, viu, Rosângela, com relação à TI. Não é isso, nós precisamos da turma, é só operacionalmente falando. Alguém mais, Rosângela? Mais algum Não, participante? Contó, por enquanto, não vi Legal. mais nenhuma, não. Aproveitando, um grande abraço a Rosângela, que também nos ajudou, coordenou por um bom tempo o nosso grupo aí de supply, né? Legal, então, na sequência, gente, eu queria convidar o Bruno Furquim, ele vai falar para a gente, vai compartilhar esse case aí do SAP-less Transportation, otimizando a gestão de transportes. Vamos lá, Bruno? Vamos lá, Contó. Bom dia a todos aí. Parabéns, Rafael, pelo material, viu? Muito bacana. Vamos trocar bastante figurinha depois. Tem bastante ação importante aí que vocês desenvolveram nesse sentido de automação. Tá, seguindo essa linha também de um pouco de automação de processos, né? A ideia aqui é apresentar também um case que a gente desenvolveu na Ativus aí no último ano. Só contextualizando, acho que a gente teve uma transformação, né, no último ano aí, que a gente também passou de uma mudança de plataforma de ERP. A gente trabalhou até 2018 com Oracle, né? E aí em 2019 teve a grande mudança de transformação para o SAP, né? E isso a gente conseguiu agregar bastante ferramentas assim, né, relacionadas à otimização, tanto para a área de compras, né, uma plataforma que a gente trabalha hoje de mercado eletrônico. A gente trouxe uma solução também de captura do XML, que hoje é feita pela solução Avalar, aí, que trouxe também bastante automação e controle para o processo de recebimento de notas fiscais, né? E aí, nesse processo também, a gente conseguiu, né, emplacar aí, trazer também o desenvolvimento da ferramenta, tá? Então, pode passar, por favor, só para passar para a agenda aí, né, a ideia é a gente poder falar um pouco aqui. Eu vou passar rapidamente, só falando um pouco da empresa, né, para as pessoas que não conhecem. Depois a gente passa um pouquinho falando sobre qual que é a solução que a gente implementou, o fluxo do processo, o monitor de fretes e os resultados que a gente teve aí com essa implementação, né. E aí, só trazendo um pouquinho, né, para as pessoas que não conhecem, falando da Ativus, né, no grupo que eu atuo atualmente, né, hoje é o terceiro maior em moagem de cana, a segunda maior produtora de etanol, né, o segundo maior produtor de energia, né, a partir de biomassa, e o 10º maior produtor aí de açúcar VHP, tá? Eu estou trazendo esse número só para a gente entender um pouco do tamanho, né, e depois a gente entrar um pouco quão complexo, né, acaba se tornando a nossa operação. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, trazendo um pouquinho dos mapas das nossas operações, né, então, hoje a gente tem 9 unidades agroindustriais aí distribuídas em 4 estados, né, a gente tem aí uma unidade no estado do Mato Grosso, 3 unidades no estado do Mato Grosso do Sul, 2 no estado de São Paulo, 3 em Goiás, né, além dos escritórios aqui em São Paulo e em Campinas. Então, por que eu estou trazendo esse dimensionamento? É mais para a gente saber a questão das unidades, como é que elas estão distribuídas e do desafio logístico que a gente tem para poder fazer a gestão disso tudo, né? Pode passar para o próximo slide. E aí, né, agregando a isso, quando a gente olha essa questão, né, de distribuição logística, onde estão as nossas unidades, trazendo um pouco aí do desafio, né, de suprimentos na área de materiais, a gente tem aí hoje, na nossa base, mais de 2.300 fornecedores homologados, tá? Falando em ordem de grandeza, aí, mais de 15 mil ordens de compra de materiais, eu estou desprezando aqui as demais ordens de serviço, outras mais, então a gente tem mais de 15 mil ordens de compra de materiais geradas por mês, né, então isso dá uma volumetria grande de compra distribuída para essas 9 unidades, e mais de 17 mil notas de materiais transportadas por mês. Então, o que chegar até aqui, para a gente entender um pouco do desafio, quando a gente fala de mais de 17 mil notas, né, ou de materiais sendo transportados para 9 unidades, né, isso faz necessário também uma ferramenta para fazer uma gestão, para fazer o controle, né, custeio de toda a cadeia logística até a entrega do material nas unidades, né. Então, assim, a gente tinha até antes da implantação do SAP, né, todo o lançamento de CT, a nota fiscal chegava na unidade, era lançada contra um pedido de compra, e o CT era lançado, vamos dizer assim, num processo, mas sem nenhuma validação sistêmica, né, ou seja, a gente não tinha uma validação se aquele CT, o valor que estava sendo cobrado era o valor que eu contratei, se a modalidade aplicada foi a modalidade correta, né, que foi negociada pelo comprador, se os impostos, enfim, a gente não tinha uma validação sistêmica se aquele CT estava correto.
né? Então, era feito um lançamento manual vinculado à nota fiscal da mercadoria, né? Então, quando você fala de um processo manual, né, ele te dá margem para alguns erros, seja de erro de digitação, ou de repente uma conferência incorreta, ou uma conferência acaba não sendo feita. Então, quando a gente olha para tudo isso, então a gente pensou, poxa, vamos fazer a implantação do SAP, a gente precisa também agregar uma ferramenta para que a gente consiga fazer esse controle e gestão de transportes na empresa, né, dado a magnitude, o tamanho, o volume de operações e tudo mais. Pode passar para o próximo slide. E aí, pessoal, a gente então chegou, né, acho que alguns já que trabalham com SAP já conhecem, outros talvez nem tanto, só falando um pouco da solução que a gente conheceu, né, e a gente optou por implantar na Ativos para fazer essa gestão de fretes, vamos dizer assim, né, que é o Less Transportation, né, é um sistema da própria SAP, né, compreende aí a gestão integrada, é um sistema de gestão integrada de transporte, então ele possibilita toda a parte de planejamento, programação de transporte, composição de custo por rota, por tarifa, por tipo de veículo, ou seja, você consegue fazer a gestão do custeio da cadeia integral, vamos dizer assim, até a entrega do produto ao cliente final, tá? Então, assim, é possível nela a gente fazer composição de preço utilizando taxa de grisa, de valorem, frete e peso, tipo de veículo, né, a gente consegue colocar por modalidade, por rota, por percentual de nota fiscal, enfim, a gente tem várias composições para poder atender os diversos tipos de negociação quando a gente fala em contratação de fretes, tá? Então, a gente acabou buscando, implementando essa solução Less Transportation para fazer essa gestão de transportes na Ativos. Pode passar para o próximo slide. E aí, falando rapidamente, só para a gente mostrar bem de forma simplista aqui, o LES hoje ele atende tanto o fluxo de entrada, a gente fala do fluxo inbound, quanto o fluxo outbound, né, com duas diferenças básicas, né. Quando a gente fala de fluxo inbound, todas as informações para processamento do transporte dentro do sistema, elas são capturadas, né, do pedido de compra, que o comprador envia para o fornecedor, né, e aí segue todo o processo depois de entrada. E no caso do outbound, ele é feito com base nas informações da ordem de venda, tá? Então, a Ativos implantou, nessa migração para o SAP, a gente implantou o LES tanto para os fluxos outbound, quanto para o fluxo inbound, né? E aí, só uma particularidade, que eu acho que é bacana falar, que, assim, no outbound, a gente tem um time de logística, né, de logística outbound, cuidando, que faz toda a programação por carregamento, né, por pedido, e assim, só que a gente está falando de 3 produtos, basicamente, falando de etanol, açúcar e energia. Né? A energia não entra nesse processo, mas no caso do etanol e o açúcar. Então, a gente tem um volume muito grande, mas quando a gente fala em complexidade de operação, a gente está falando de 2 itens. Você tem um time de logística fazendo toda essa programação individualmente. Quando a gente fala para o fluxo inbound, poxa, a gente acabei de falar, né, um volume muito grande de ordem de compras processadas, né? Então, você imagina se a gente tivesse que ter uma pessoa fazendo hoje o processamento de transporte de todos esses pedidos individualmente, tá? Então, uma das coisas que possibilitou a gente fazer um desenvolvimento bacana da solução foi quando a gente trouxe, né, a questão da automação, como eu falei inicialmente, da captura do XML da nota fiscal, né? Porque aí, quando a gente faz a captura do XML, a gente tem todas as informações da nota fiscal que vai ser transportada, e a gente consegue fazer a automação de várias etapas do processamento sem ter a necessidade de ter intervenção de uma pessoa. Então vamos dizer assim, se o processo ele nascer corretamente, com todas as informações no pedido, o Less Transportation vai fazer todo o processamento de maneira automática, tá bom? Pode passar para o próximo slide. E aí, rapidamente, né, também, só para a gente entender como é que a gente desenvolveu essa solução, né? Bruno, como é que o sistema entende, que tabela que ele tem que procurar, que custo que ele tem que gerar para cada tipo de nota fiscal? Então, basicamente, como eu falei, as informações são com base no pedido e através da combinação de 3 condições básicas, né, que a gente coloca lá no pedido de compra, né, que é o Incoterm, a modalidade de frete e o tipo de veículo, tá? Então, eu vou passar rapidamente só explicando um pouco disso. Então, quando o comprador, a gente tem toda a parte de estratégia que negocia os contratos de transporte, né, seja ele fracionado, seja ele de carga fechada, exclusiva, seja ele de granel sólido. Então, uma vez que ele é negociado, é feito todo o contrato dentro do sistema e cadastrado essas tabelas de frete, né, e aí, com base nessas 3 combinações, o sistema vai lá e busca, né,
na tabela de frete, qual que é o preço, qual que é o custo de frete para aquela mercadoria, para aquele material que está sendo comprado, tá bom? Então, isso é a combinação desses 3 fatores que vai buscar qual que é a condição, qual que é a tabela que o sistema precisa buscar, tá? E aí, falando sobre o Last Transportation, né, fazendo resumidamente aqui, ele passa aí por 3 etapas do processamento de transporte, né? A primeira delas a gente chama aí de aviso de recebimento, ou em algumas pessoas chamam de aviso de entrega, né? Que é aquele documento que fala para o sistema o seguinte, determinado material, daquele pedido de compra específico, ele está pronto para ser transportado, né? Ou seja, como se fosse um follow-up virtual. Ele pega aquele pedido, essa nota fiscal com esse pedido, ou qual que é o tipo de transporte desse pedido. Então, ele já pega essas informações para executar a próxima etapa do processo, que é a execução do transporte, né? Então, o que é depois a próxima etapa? É que a gente, dentro do SAP, né, eu trouxe aqui a sigla para quem está no dia a dia do SAP, que é a VT, no documento de transporte. Esse documento, então, ele é gerado automaticamente, executou a velha e falou, tem um material pronto para ser transportado. E a próxima etapa, então, por sua vez, é o documento de transporte, o sistema faz isso de maneira automática também, né? E aí ele faz imediatamente a etapa anterior, né? E nele consta todas as informações relacionadas ao transporte do material, né? Quem que é a transportadora, qual que é o meu itinerário, de onde está saindo esse material, para onde está indo, qual que é a modalidade de frete que está sendo aplicada, né? Qual que é o tipo de veículo, etc. Então, dentro do transporte, execução do transporte, ele traz todas essas informações processadas aí com base nas informações do pedido e do aviso de entrega ou aviso de recebimento. E por último, turma, ele faz, né, o custo de frete. Então, acabou de executar a VT, automaticamente o sistema também vai lá e gera a VT, a VI, que é o custo do frete. Nada mais é, né, que a provisão, né, do valor que vai ficar esse transporte. Então, ele pega lá assim, peraí, meu material é o material XPTO, tá vindo X peças, a modalidade que tá é fracionado, então, baseado nessas informações, meu custo de frete vai ser tanto. Então, ele já faz essa provisão e vai para o sistema e fica guardando lá a entrada da mercadoria, e que, por sua vez, quando a mercadoria chega, o pessoal do fiscal já tem lá um monitor de frete, isso cai lá no monitor, e fica guardando a entrada do CTE. Quando o CTE chega na unidade, o pessoal consegue fazer um lançamento disso através de um clique, tá bom? Pode passar para o próximo slide. Só para a gente, para poder explicar aqui, colocar como é que é essa composição, né? Como é que a gente distribuiu, né? Como é que a gente construiu essa inteligência dentro do Last Transportation. A gente criou uma condição lá de sem transporte, né, que a gente chama de ZST, ou seja, para as negociações onde não existe uma contratação de transporte, né, por exemplo, uma contratação de serviço ou um pedido de facilities, alguma coisa do gênero, né? A gente tem o Incoterm CIF, né, para quando essa responsabilidade do frete, né, por conta lá do emitente, né? Então, nesses 2 primeiros casos, a gente não tem nenhuma validação na sequência do processo, porque ele entende que isso não vai ter um CT atrelado. Então, se no pedido de compra está informando que é sem transporte ou CIF, não tem nenhuma validação adiante, né? E aí, no caso, quando a gente fala do Incoterm FOB, né, que é do FOB, que é a responsabilidade, no caso do comprador, né, a gente tem algumas distribuições. Então, a gente tem lá, se o modalidade é fracionado, se é granel sólido. Exemplo, tá? Estou comprando uma carga de calcário, de gesso, onde o peso é por reais por tonelada. Então, eu seleciono a modalidade de granéis sólidos e ele vai buscar automaticamente o contrato para aquela rota, para essa condição, né? E aí a gente também tem lá o tipo de veículo, né? A grande parte deles vão ser padrão, né? Por que a gente diferencia o tipo de veículo, né? Para toda vez que eu tiver uma condição de transporte, onde meu tipo de veículo ele influencia no preço do transporte, eu preciso de informar ele individualmente. Ou toda vez que o veículo não influencia no preço do transporte, a gente seleciona o padrão. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala modalidade de frete fracionado, então, independente se a transportadora vai usar um bitrem, se ela vai usar um truque, se ela vai usar uma picape, o meu preço é um preço fixo, então eu não preciso de informar o tipo do veículo, porque ele não influencia dentro da minha composição de custo, né? Porém, quando eu falo lá de carga fechada, né, ou veículo exclusivo, que eu pago reais por quilômetro rodado, ou no caso de carga fechada que a gente paga por tipo de veículo por rota, aí sim eu preciso informar qual que é o tipo de veículo para que o sistema ele busque lá no meu contrato qual tabela que ele tem que aplicar para aquele transporte, tá bom? A gente tem 2 condições também que é retirada para aquele caso, assim, eu fiz o pedido de compra, né, eu não vou acionar, apesar do frete, apesar da condição ser FOB da negociação, eu não envolvo um terceiro ou um parceiro, um transportador para fazer a retirada, né, eu providencio a retirada disso aí.
Tá, pode passar para o próximo slide. E aí, então, passando rapidamente, falando só um pouco do fluxo, né, a gente tem o comprador confirma o pedido com as informações que a gente falou, a gente tem o fornecedor recebe isso, emite nota fiscal, né, o Avalara, que é a ferramenta hoje de captura do XML, faz toda essa captura e processamento das informações, com base nessas informações, o sistema já executa, né, os documentos de transporte, e no final do processo, a gente tem lá a mercadoria chegando na unidade, fazendo todo esse recebimento físico e fiscal. Pode passar o próximo slide. E aqui, por último, pessoal, só falando um pouco mostrando o monitor. Como é que a pessoa lá na ponta recebe essas informações? Basicamente, isso aqui é um monitor de fretes. Então, tudo que está com status amarelinho, né, que a gente fala, o acompanhamento é aquilo que a provisão está pronta, mas a mercadoria está em fluxo de transporte, ela não chegou ainda. O vermelhinho é, por acaso, quando dá algum erro, né, o que é o erro? O frete, eu provisionei R$100, o cara está me cobrando 150, vai ficar com status vermelho para ser tratado. O verde é tudo aquilo que está aguardando, está pronto para lançamento, e tudo que está com bandeirinha é tudo aquilo que é lançado. Então, tudo que está verde, o pessoal clica, seleciona a linha, clica no botão aprovar, automaticamente esse frete é lançado, tá bom? Pode passar. E aí, pessoal, só falando dos resultados, né? Então, com isso, a gente conseguiu trazer uma melhor produtividade, a visibilidade do processo ponto a ponto, a gente consegue garantir, isso é um ponto que é muito importante, era uma fragilidade também, além da questão da validação dos valores, a questão a gente ocupar o lead time de entrega. Então, se no meu contrato eu falo que para entrega fracionada eu tenho que ter 3 dias, a gente consegue medir isso dentro do Last Transportation. Então, a gente tem uma melhor previsibilidade de gestão das entregas, acurácia na cobrança, né, redução do risco de erro de cobrança para o erro de digitação. Então, acho que isso trouxe bastante, traz velocidade para o processo, traz confiabilidade, a gente consegue automatizar bastante etapa do processo. Eu acho que isso foi muito importante para a gente ter esse controle de fretes, tá bom? Pode passar. Bem, pessoal, acho que é isso. Acho que é bastante informação. Acho que eu tentei dar uma resumida aqui para a gente falar um pouco de como é que foi desenhado o processo, a ferramenta, de qual os ganhos que ela traz para a gente, né? E acho que é isso, tá? Obrigado aí novamente, o Contó, pela oportunidade. Obrigado pela UDOP também, a todos os colegas de painel aí. Acho que é isso que eu gostaria, que eu quis passar para vocês um pouco do case que a gente implementou aí na Atmos. Legal, Bruno, muito bom. De fato, eu costumo brincar com a equipe nossa lá de suprimentos, que meu sonho de consumo é ter uma integração, né, de toda essa parte de gestão de compras, a parte de transporte e fiscal. E, de fato, você mostrou aí que esse grande risco, né, que é deixar as faturas de frete em aberto, atreladas diretamente ao pedido, sem ter uma tabela de frete, como a solução SD do SAP faz para a parte de vendas, né, através do TMS. Então, essa segurança que a gente tem do lado de vendas, você atribui o frete a uma tabela, reais por tonelada de açúcar, a gente precisa ter também no inbound, onde a complexidade é muito maior, né, porque aí frete peso, frete volume, frete viagem, toda aquela coisa que a gente já sabe. Então, excelente, muito bom. Eu acho que nós vamos ter que invadir aí a casa de todos vocês, viu? Quais são as oportunidades de benchmark, né? O Bruno, deixa eu só aproveitar de fazer uma pergunta, né? Eu vi que você falou um pouco aí do recebimento do arquivo XML, né? Você recebe e aí consegue fazer toda a parte de conferência. Esse meu sonho de consumo que eu falo existem aqueles módulos de integração, seja do GRC ou do próprio módulo chamado inbound, né, do SAP, para que a gente receba o arquivo e faça toda a conferência também das condições comerciais, né? Isso vocês já estão conseguindo fazer com essa... Sim, Contó. Hoje, como eu falei, a gente desenvolveu, na verdade, 2 ferramentas, né? Alguns utilizam o GRC, a gente acabou contratando a Avalara, que é um pouco similar. Então, ele faz isso proativamente, ele faz a captura do XML na Cefaz, né? Isso para notas de materiais. Então, o fornecedor emitiu nota fiscal hoje, as recepções fiscais das unidades, eles já conseguem visualizar que essa nota fiscal foi emitida e já consegue visualizar se tiver algum tipo de divergência. Então, o sistema faz a conferência automática, né? O que a Avalara faz? Quando ele recebe esse XML, em associação, ele faz uma simulação, que a gente fala de migo e miro, né? Então, ele faz a simulação para ver se as condições estão corretas,
Uma vez estando correto, a gente, quando chega na unidade, também o lançamento é bem simples, né? Então, fica, vamos dizer assim, há um botão do lançamento. Existe todo o processo de conferência das triagens, né? A conferência do almoxerifado no recebimento físico, mas isso aí já é feito, o sistema contribui para tudo isso, ele já faz a validação porque ele faz previamente a simulação de nível e miro no sistema. Olha que legal, né? Estou recebendo aqui as perguntas também no chat, e aí o Douglas José Alves pergunta a mesma coisa aqui, tá vendo que é leitura de pensamento? Não por acaso, Douglas José Alves, trabalhamos juntos lá, mas realmente a gente não tinha combinado, não, tá vendo? É a mesma pergunta aqui. Bacana. Aí tem uma aqui também do Rogério Silva, deixa eu ver. Como você controla o valor dos fretes, carga fechada, quando tem várias coletas para que não tenha cobrança a maior do que foi acordado? Tá aí na tela. Beleza. Acho que bacana, bem pertinente a pergunta. Bem, só voltando ao que a gente falou aqui, a gente processa as informações do transporte com base na informação do pedido de compra. Então, é crucial, né, que a informação que o comprador preencha corretamente lá no pedido. Mas vamos lá. Então, assim, para cada modalidade a gente tem um tipo de tabela que ele vai ter que ser aplicada, né? E aí, quando você chega lá no final, acho que eu até mostrei na apresentação, o monitor de fretes, né? Então, assim, se eu selecionei um modelo de carga fechada, onde eu tenho um valor, hoje nossa precificação de carga fechada é por tipo de veículo e por rota, né? Então, imagina assim, eu estou com material que vai sair lá de Sertãozinho, num veículo, num truque, para a unidade XPTO. Então, eu tenho uma tabela de frete para isso, e ele já vai cravar esse volume lá na provisão de frete. Se o transportador mandar um CT com valor a maior, né, ou a menor que seja, tá? Ele valida para os dois sentidos. Ele vai entrar no meu monitor na fila com erro. Então, ele vai falar assim, vai dar mensagem de alerta para o conferente. Frete, valor do frete divergente da provisão. E aí, nesse caso, existe uma atuação, aí é onde eu falo que existe a parte manual do processo, aí existe uma equipe de follow-up na unidade que vai entrar em contato com o transportador, né, e falar assim, transportador, de acordo com o nosso contrato, o valor era X, você cobrou Y. E aí, no caso, providenciar a anulação do frete, a emissão de novo documento. E assim, Contó, depois que a gente implantou, cara, é incrível a quantidade de documentos que a gente já conseguiu pegar errado. A gente fica preocupado pensando assim, antes de ter a solução, o que pode ter passado. Então, acho que é muito importante que a gente traz realmente, de fato, esse controle para garantir que o que a gente está contratando, de fato, é o que a gente está recebendo e a gente está pagando por ele. Você pega erro, mas pega erro na fonte, né, Bruno? Aí você não traz o problema para dentro de casa e trata ele lá na origem, né? Então, legal. Bruno, muito bom. Parabéns, olha, e sonho de consumo, né? Ter isso tudo integrado, muito bacana. Mas vamos seguindo a agenda, porque agora eu queria pedir para o Bruno Miranda. Eu só posso, Contó, você me permite? Claro, vamos lá. Bruno, muito legal. A gente trabalha aqui também com o Less Transportation. Eu já tinha trabalhado numa outra empresa com frete de outbound com o GKO. Não sei se você conhece, é uma solução antiga de mercado. E com o GKO eu trabalhava com o conceito de pré-fatura. Então, em vez até de eu conferir, eu delegava para o embarcador ele conferir um pedido de frete que eu já mandava para ele. E é o que eu estou tentando fazer com o Less Transportation aqui na Pedra. Estou apanhando pra caramba com o Less Transportation. Hoje, se você me perguntar se eu estou satisfeito, não estou satisfeito, quero estreitar essa conversa com você. Estou usando muita gente no processo, até te perguntar isso também, se você... Eu acabei aumentando o número de pessoas, mas eu estou na busca de implementar a pré-fatura. Eu quero falar para o meu embarcador quanto eu vou pagar de frete e jogar a bagaça da conferência para ele. Esse é meu sonho, eu já trabalhei com isso no GKO, porque realmente, a hora que você começa a conferir, você percebe que tem um monte de coisas erradas e algumas delas a gente fica até com dúvida do motivo do erro, né? Você pensa em pré-fatura também, Bruno? Ô Galo, bacana também a provocação. Eu acho que assim, falando só, antes de responder a tua pergunta, só falando que, num primeiro momento, isso trouxe um pouco mais de trabalho, sim, não vou mentir para você, por quê? Porque era um processo que não tinha conferência, não existia um processo para isso. Do jeito que chegava, lançava, né? E quando você começa a colocar esse controle e tudo mais, no primeiro momento vai ter aquele trabalho do pessoal ainda tratar as divergências, mas à medida que isso vai sendo sanado, o processo começa a seguir no automático, tá?
E aí, falando da pré-fatura, a gente tem sim a ferramenta, foi desenvolvida, né, a gente ainda está amadurecendo ela, mas quando o fornecedor emite o XML, isso cai lá na Avalara, que a gente já gera o custo de frete, lá dentro do Last Transportation, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue disparar, eu acho que é essa informação, já com a composição do frete para o transportador. Então, a gente consegue disparar em 2 momentos. A gente consegue disparar, no primeiro momento, solicitando um aviso de coleta, né, que é quando o pedido de compra é gerado, e quando a nota fiscal é emitida, eu consigo, já com base nas informações da nota, mandar essa pré-fatura já com a composição do custo do frete, de quanto deve ser aquele CTE, tá? Então, assim, a ferramenta existe hoje, a gente ainda está caminhando nesse ponto, ainda não está maduro, porque a gente também precisa de fazer a outra ponta, que é o transportador recebendo essas informações, processando e dando um aceite disso, tá? Legal. Quantas pessoas você utiliza no LES? Só a última pergunta, para não atrapalhar mais você. A gente tem uma pessoa em cada unidade hoje, não só para o LES, ela é uma pessoa do follow-up. Então, a gente tem o comprador que trata da contratação dos transportes aqui em São Paulo, e nas unidades, quem trata as divergências é a equipe do follow-up, que ela já trata, ele faz o acompanhamento junto com o transportador, com o fornecedor. Quando tem alguma divergência, é ele que atua. Então, ele não é fixo para tratar a Last Transportation. Ele atua em cima do follow-up e em cima das divergências, quando é identificada no transporte. Vou te visitar em breve, Bruno. Estamos de portas abertas para todos aí. Eu acho que essa troca de experiência é muito importante. Obrigado. Então, vamos junto, Carlos. Gente, olha, eu estou fazendo o papel de guardando o tempo aqui, né? Mas, obviamente, intercedam aí à medida que vocês acharem importante, até porque certamente essas dúvidas são dúvidas da maioria, tá? Mas legal, de novo, Bruno, obrigado. Eu queria pedir agora para o Bruno Miranda, né? Ele vai falar também para nós aí sobre a parte de homologação de fornecedores. Por favor, Bruno. Bom dia a todos. Parabéns aí ao Rafael pela apresentação, ao Bruno. Rafael, amigo de longa data. Bacana, a gente vivendo e aprendendo, né? Obrigado aí, Contó. Obrigado, DOP, mais uma vez pelo convite. Bom, pessoal, o assunto que eu vou abordar aqui com vocês é sobre a parte de homologação de fornecedores, certo? É um assunto que praticamente não é novo para o nosso negócio, né? Mas cada empresa, ela trabalha de uma forma. Então, só contando um pouco da história, eu estou na Jalles Machado há 5 anos e na empresa anterior eu trabalhei muito nessa parte de homologação de fornecedores. E agora aqui na Jalles, desde outubro do ano passado, nós começamos a montar uma estrutura de homologação de fornecedor, tentando automação no nosso processo, enfim. Então, pode estar passando aí já o slide para nós, fazendo um favor. E o que eu quero deixar bem claro também, pessoal, homologar fornecedor é uma situação, homologar a marca é outra, tá? Pode passar aí. Eu vou ser bem breve, pode passar novamente, sair um pouco do missão, visão, valor da Jalles. Eu vou ser bem breve, não vou ficar lendo muito para não ficar uma questão maçante, isso aqui E aí eu estou aberto às perguntas. O objetivo da parte de homologação de fornecedor é garantir confiabilidade e segurança nas relações entre a Jalles Machado e o nosso próprio fornecedor, certo? Pode passar. Atualmente, hoje, o nosso processo de homologação, nós fechamos uma parceria com uma empresa chamada Ribontech. Todos os nossos documentos hoje de análise de fornecedores, certidões, enfim, são todos anexados dentro desse portal. Até na apresentação vai ter uma telinha lá de como a cara desse portal, dessa plataforma que nós estamos utilizando hoje. Então, o processo de homologação hoje indica a aprovação de um fornecedor para fornecer materiais para a Jalles Machado. A solução que é a Ribontech, uma plataforma online, ela fica nas nuvens, tá? Para gerenciamento e conformidade dos documentos do nosso parceiro. Pode estar passando. Pode ir. Esses são os benefícios que nós temos com o nosso processo de homologação aqui na Jalles Machado. Só para vocês entenderem, antes como funcionava. Precisava cadastrar um fornecedor, nós tínhamos uma lista de relação de documentos padrão para todos os fornecedores. Aí nós recebíamos aquele e-mail com uma quantidade enorme de documento, um e-mail pesado de 15 mega, dava uma dor de cabeça danada para a gente estar controlando. Em paralelo à nossa área jurídica, pode ir passando, como eu citei, não vou ficar lendo muito para a gente não perder muito tempo.
E, em paralelo, a nossa área jurídica estava já, junto com os suprimentos, estavam adquirindo essa plataforma Ribontech. E o que nós fizemos? Trouxemos toda a ideia que nós tínhamos de homologação de fornecedor, que é essa avaliação de risco que vocês estão vendo aí na tela, apresentamos para a Ribontech e conseguimos fazer toda a parametrização para criar dentro da própria plataforma Ribontech um sistema confiável de homologação e também de gerenciamento. Como eu falei anteriormente, eu recebi uma relação enorme de documentos, ficava salvando na rede, uma dor de cabeça muito complicada que a gente passava nisso aí. Então, hoje não, hoje todos os documentos ficam lá dentro da plataforma, cada fornecedor recebe da Jales Machado um link com o usuário dele, que essa automatização de documento, quando está vencendo a certidão, cai um workflow para o fornecedor, para ele estar fazendo os ajustes dele, está se atualizando. Esses aí são os critérios de avaliação de risco que nós realizamos atualmente na Jales Machado. E deixo claro, hoje, por mais que nós temos hoje um processo automatizado, toda a conferência de documentação é realizada por mim e por um analista, certo? Está aí as oportunidades para o negócio, atualização dos documentos online, interface amigável com os fornecedores, centralização de documentos, recebimento, importação de dados em lotes, isso aí é todas as oportunidades que nós temos hoje aí com essa plataforma nossa de homologação de fornecedor. Pode estar passando. Hoje o nosso processo, como que funciona? Como eu citei anteriormente, nós recebíamos um e-mail com todos aqueles documentos para estar cadastrando um determinado fornecedor. Hoje não. Hoje nossos usuários entram dentro do nosso... Na verdade, vou ser bem sincero com vocês. Essa plataforma Flow, ela vai entrar em produção essa semana. Ontem nós fizemos testes finais dela, tá? Todo usuário nosso vai entrar dentro dessa plataforma, que é uma plataforma de processo interno da Jales Machado. O usuário vai lá e faz toda a solicitação para cadastrar um fornecedor. E nisso cai para mim, Bruno e minha equipe. Nós validamos lá, criamos um usuário, uma senha para o nosso futuro fornecedor, porque, assim, solicitar o cadastro do fornecedor é uma coisa, homologá-lo e começarmos a ter algum contato comercial com ele é outra, tá? Então, essa plataforma aí, nós vamos evitar a questão de e-mail, vai ser um dashboard que nós vamos ter, o cockpit que a gente fala, né, o dever de casa nosso, diariamente ver como que está os processos. E ainda mais para o usuário nosso, para saber onde está parada aquela determinada homologação. Porque muitas vezes ficam perguntando, está parado em quem? Falta aprovação de quem? Enfim. Então, hoje, toda solicitação, desde o início do processo até a conclusão do cadastro, a gente vai acompanhar pelo Flow. Lembrando, nós trabalhamos hoje com a Ribontech, que é nosso gerenciamento de homologação de documentação, e a plataforma Flow, que é a nossa plataforma de processos, tá? Não temos ligação nenhuma, não tem interface nenhuma com o SAP, tá? Toda vez que nós aprovamos um cadastro de fornecedor, automaticamente cai para a equipe de contabilidade fazer as devidas inserções dentro do SAP, tá? Então, esse aí é o nosso cadastro, nosso processo inicial para cadastro de fornecedor dentro da companhia. Essa plataforma Flow é uma parceria da Jales Machado com a empresa Lecom. Pode estar passando. Esse aí é a cara da Ribontech. Pode passar, voltou. Esse aí é a página inicial da Ribontech, pode ver o nome do usuário lá, a empresa, pode estar passando. Esse aí é o passo a passo, que toda vez que nós criamos um usuário e senha para o usuário, automaticamente cai para o fornecedor, que nós vamos iniciar um processo de homologação, esse e-mail, tá? Pode ver do lado esquerdo aí, um e-mail para ele, o que ele tem que fazer. Isso aí é só uma amostragem de como que é a plataforma para vocês, tá? Pode estar passando. Essa é a página do dashboard. Todo dia pela manhã a gente entra aí, a gente vê como que está a situação dos nossos fornecedores que estão em processo de homologação dentro da empresa. Isso aí é visualizado por mim e meu analista, tá? Pode estar passando. E aí a relação de todos os documentos que as empresas têm que nos fornecer. Vocês podem ver aí uma coluna aí com a situação, onde está válido, são os documentos que nós aprovamos, tá? Quando está faltando alguma coisa, fica em vermelho,
ainda com observação, falta, e quando o fornecedor entrega, está faltando alguma aprovação de nossa parte, fica lá azulzinho. Então, ele é todo automatizado, todo amarrado. E qual foi dos processos que nós fizemos nisso aí e que deu muito certo? Antes, como eu citei anteriormente, nós tínhamos um listão que fala, para você ser fornecedor da Jalles, você precisa apresentar esse leque de documentação. O que nós fizemos, nós suprimentos com o jurídico? Criamos por tipo de fornecedor. Vou cadastrar um fornecedor de rolamento, ele é o tipo 1. Qual que é os documentos que ele precisa? E tudo isso automático, tá? A partir do momento que eu criei um usuário e senha, definir que aquele fornecedor é tipo 1, vai sair só os documentos que ele tem que nos apresentar. Ele é um fornecedor de uso e consumo, tipo 2, o que ele precisa? Ele é um parceiro agrícola, o que ele precisa? Cai toda aquela gama de documento para ele. E lembrando, nós só aprovamos cadastro, a homologação, a partir do momento que todos esses documentos que for amarrado ao tipo dele, ser anexado e analisado. Todos esses documentos são analisados por nós, que é a questão de homologação de risco, para a gente não cometer nenhum erro nessa aprovação. Pode estar passando para frente. Esse aí é um e-mail também que os nossos fornecedores recebem a partir do momento que o documento é aprovado ou não. Só para vocês terem ideia, hoje, assim, a empresa X foi lá e anexou todos os documentos dele. A partir do momento que eu recusei algum documento, cai um e-mail automático para ele explicando por que aquele documento foi anexado, foi cancelado. Outra questão, ele anexou uma certidão que vai vencer dia 10. Dia 5 já cai um e-mail para ele desse formato que vocês estão aí, vendo aí, informando ele que o documento X vence em tal dia e precisa ser renovado. Ou seja, hoje o nosso fornecedor, o nosso parceiro, ele automaticamente ele recebe workflows, informações do que precisa atualizar. Ele mesmo que se mantém atualizado dentro da nossa plataforma. A gente não precisa ficar cobrando ninguém. Hoje mesmo a gente inicia um processo de entre-safra, onde o comprador tem que fazer todo o processo junto com o departamento jurídico. Se o jurídico entrar dentro da plataforma, dentro de um fornecedor X, e ver que está faltando alguma documentação, o jurídico nem dá andamento ao processo de contrato. Então está muito automatizado isso, tá? Pode passar para frente. Popular. Esse aí é o time nosso, que nós somos envolvidos, e são envolvidos na parte do Reibontech, dentro do nosso processo. Para homologação de material, o processo para somente em nós, suprimentos e compras. Mas quando envolve parte de prestação de serviço, que a equipe vem internamente realizar qualquer serviço, ou na indústria ou na agrícola, a gente já tem outros departamentos que fazem parte desse processo, que é a segurança, saúde, RH e o jurídico. Então, eles são tudo interligados, cada departamento já tem sua parametrização com os documentos que eles aprovam, entendeu? O Bruno hoje é o responsável pelo início do processo, que é a homologação de risco que a gente fala. Se a empresa terá condição ou não de prestar serviço para a Jalles Machado. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje esse processo nosso via Reibontech, começou, ele entrou em funcionamento no dia 20 de fevereiro desse ano. Nós homologamos mais de 900 empresas nesse novo formato e 5% das empresas que pediram cadastro nesse novo formato, nós refugamos. Empresas não tinham uma situação legal, então a gente não quis correr risco nenhum e declinamos dessa homologação. Então pode passar, eu acho que terminou agora. Então, pessoal, o que eu tinha que mostrar para vocês, até do nosso processo de homologação, essa parte nossa de automação, de processo, é isso. Tentei ser breve, porque nosso tempo é curto. Se a gente for falar muito de homologação, a gente fica aí o dia inteiro praticamente. Mas, atualmente, hoje, a gente está trabalhando dessa forma, nesse cenário, para dar essa segurança para a Jalles Machado e para o nosso fornecedor, um processo de homologação que evita aquele monte de documento salvo em rede, que evita aquele monte de e-mail, porque e-mail para lá e para cá, que hoje está mais difícil você gerenciar e-mail do que o próprio atividades nossas, né? Então, é um processo totalmente automatizado, interligado com as áreas de segurança, de jurídico, de compra, com a área contábil nossa.
Então, o que eu tinha a passar para vocês no nosso processo de homologação é isso, uma apresentação bem simples, eu acho que foi um pouco objetiva, e estou aberto à dúvida de vocês aí em relação ao processo de homologação. Bruno, parabéns. Queria fazer alguns comentários aqui, né? O primeiro fica claro que a Jalles Machado, além de ser uma empresa referência no setor, trata o assunto fornecedores, no meu entendimento, de uma forma muito madura, muito responsável, porque começa pela estrutura, né? Ter uma estrutura dedicada à parte de gestão de fornecedores, nem sempre é algo que preocupa a organização e nem sempre existe o patrocínio para isso, né? É muito comum falar, pede para o comprador, lá ele acumula alguma coisa, deixa um analista ali, né? Vamos dando um jeitinho. Isso, no meu entendimento, é uma forma muito madura de se tratar. E cada vez que eu ia anotando alguma coisa para fazer uma pergunta, no seu slide seguinte você acabava respondendo. Então, você me quebrou as pernas aqui nas perguntas, mas depois o Rafael vai fazer diretamente a você uma pergunta. Até uma questão, Contó, porque veio essa pandemia, nós criamos até dentro desse programa de gestão de fornecedor, a gente tem dois tipos de análise. Análise de risco, que a gente avalia a empresa, e análise técnica. O que é análise técnica? Conhecer a estrutura, ver quem são os principais clientes, porque hoje a gente recebe apresentação de N empresas, mas que momento a gente sabe que aquela empresa é segura para ser um parceiro nosso? Já tomamos vários prejuízos com isso. Então, hoje a gente já está bem maduro, tomando cuidados. Hoje, até mesmo como a Jalles Machado é uma empresa que terceiriza muito, hoje, antes de terceirizar qualquer serviço de caldeiraria, a primeira coisa que a gente faz é levantar a ferramental, o espaço físico, conhecimento, porque qualquer erro no meu processo vai impactar direto lá no campo, na nossa produção. Então, é um risco que a gente tenta aí evitar. Perfeito. Pelo que eu pude captar, vocês estão conseguindo abranger toda a interface que o fornecedor tem com a parte jurídica, contábil, comercial, segurança, né? E a técnica, principalmente, que é aquilo que você falou. Bom, mas que bom, temos várias perguntas aqui. Rosângela, você quer colocar na tela as perguntas que vieram aí no chat? E sim, depois o Rafael tem uma também que pode fazer diretamente. Vou colocar a primeira. Vocês estão vendo a pergunta? Sim. O Maurício Júnior, obrigado aí pela participação. Temos casos disso, sim. Aquilo lá que a gente fala, aquelas compras delegadas. Mas hoje, eu, Bruno, não assumo nada. A partir do momento que a área... tem que ser esse produto do fulano que ele é o melhor possível. Bonitinho, tal. Falo, então vamos fazer a análise dele, vamos ver como que ele está se comportando no mercado. Aí nós analisamos que o cara está com protesto, o cara não está pagando em dias, porque toda análise financeira sou eu mesmo que realizo, tá? Aí eu pego e passo para o usuário, eu, Bruno, não estou aprovando a compra de material dessa empresa por N motivos. Então, se quiser continuar com a requisição, com o processo, tem que pegar a autorização de gerência e de diretor. Eu, Bruno, não assumo nada. Eu já deixo claro já. Porque depois se assume uma situação dessa, o problema volta para nós, né? Mas a gente, aqui na Jalles Machado, a gente trabalha dessa maneira. O cara quer comprar do cara, mas o cara tá cheio de problema, eu passo a responsabilidade, passo o macaquinho pro outro, né? O português claro, né? Que eu passo para a gerência, para a diretoria, e se eles aprovar, aí o risco vai ser deles, né? Mas está sendo muito difícil acontecer, viu? Então a gente sempre está procurando plano A, plano B, para não acontecer isso. Acontece? Acontece, mas muito difícil. Eu falo, dessas 900 empresas homologadas, dos 5% que nós refugamos, se teve uns 2, 3 casos aí, foi muito. Legal. Eu vou fazendo a pergunta aqui, mas assim a Rosângela não precisa colocar todas. Tem uma aqui do Sérgio de Oliveira Bruno. Sérgio de Oliveira. Bruno, bom dia. Como uma empresa interessa em estar em sua cadeia de fornecedores, procede para iniciar o processo de acesso ao Rainbow? Sérgio da SB Soluções. É o seguinte, Sérgio, bom dia, obrigado pela participação. Como que funciona? Hoje não adianta o cara me mandar uma apresentação dele bonitinha, porque a gente tem que ser sincero e honesto. A gente só vai homologar o cara se nossa área de suprimentos, nosso time de compras for precisar comprar alguma coisa. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Nós temos um leque muito pequeno de fornecedores de produtos de laboratório.
pipeta, aquelas coisinhas lá. Aí apareceu uma empresa, me mandou a apresentação, eu levo para o departamento de compras. Compras, o que vocês acham desse fornecedor? Vamos iniciar um processo de homologação para ver se eles têm gabarito para nos atender? Aí o compra sinaliza que positivo e a gente pega e faz todo o processo. A gente não cria usuário para a empresa que de início não vai ter nenhum, vamos dizer, contato comercial com nós. Porque até mesmo alimentar uma situação com o fornecedor, porque hoje tem empresas que você entra no portal dela, faz um pré-cadastro, depois o comprador entrou lá, eu gostei dessa aqui, baixa ela para ficar homologada, mas o processo de homologação documental não é um negócio online. Então a gente tem que trabalhar online. Nós, Jales Machado, só homologamos mesmo empresa que nós temos interesse em algo comercial. Não por homologar, porque também a gente tem tempo, né? Eu não vou ficar toda hora criando usuário pro cara, eu não sei se vai comprar amanhã, a gente tem que ganhar tempo no processo, né? Ok. Vamos lá, pergunta do José Roque. Ficou claro como são classificados e selecionados os fornecedores, mas como tem sido a experiência de integrar o fornecedor no processo produtivo? Não, hoje, assim, a grande dificuldade que a gente teve com essa nova plataforma, porque hoje, a partir do momento que nós vamos homologar um fornecedor, a gente tem que passar para eles uma apresentação do passo a passo, como utilizar a plataforma. A dificuldade que nós temos hoje é que o brasileiro não gosta de ler. Eu tenho isso comigo, que até comecei a mudar meus conceitos quanto a isso. Às vezes pega uma apresentação lá de 5, 6 slides, o brasileiro tem preguiça de ler, e o telefone toca, como que eu faço para fazer isso? Não, dá um cliquezinho aqui, ou você vai na página X lá da apresentação. Mas a gente não teve dificuldade nenhuma. Como eu falei, hoje a gente tem, separamos por classes de fornecedor. Nós temos os fornecedor de transporte de produto acabado, nosso também, que é uma leira de documento, os caras têm que ter licença XPTO aí, e todos, por enquanto, comprou a ideia. Claro, teve resistência de muitos, tem. Mas é o seguinte, ou você se enquadra com o nosso processo novo, ou você não seja parceiro nosso. A gente pensa dessa forma. Não sei se fui claro na resposta. Legal. Rafael, como nós somos de casa, eu vou pedir para você fazer depois a pergunta direto para o Bruno. Vou fazer a última aqui, porque... Tá interessante, a gente fora também no tempo para mais 2 temas que nós temos para tratar, tá? A última aqui é do Marcos Tontini. Bruno, como vocês definem quais os itens vocês irão homologar os serviços e ou materiais? Bruno, bom dia. Outro xará nosso aí. Como eu falei anteriormente, hoje nós, Jales Machado, nós trabalhamos com 2 vertentes. Homologar a marca é uma coisa, certo? De itens, de materiais, e homologar fornecedor é outra. Um exemplo, nós compramos um caminhão Mercedes, hoje o câmbio dele é de uma marca que nós não temos hoje no portfólio. Qual que é o trabalho nosso de suprimentos? Sair no mercado, buscar qual que é o fornecedor genuíno para aquele câmbio, para a gente sair do concessionário. Então, a gente já faz esse trabalho. Mas hoje a gente não separa bem o que é fornecedor e o que é material. A gente procura não separar bem, porque é aquele negócio. Fornecedor é o seguinte, você vai fornecer para nós que material? Eu vou fornecer rolamento. Vamos dar um exemplo prático. Rolamento, que marca que você trabalha? Eu trabalho com Xing Ling. Falei, parceiro, você me desculpa, mas hoje nós estamos homologados para essa linha de material XYZ, e o que eu posso fazer é pegar uma amostra sua de um material e pôr para teste. Que a gente está trabalhando dessa forma. Bruno, joia, muito bom. Mas eu falei, né, como guardião do tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para os nossos próximos palestrantes, e depois, sobrando um tempinho no final, a gente volta com as perguntas, fazendo um recap aí, tá? Bom, aí eu queria convidar agora para compartilhar o próximo case com a gente, é o robô para operações de cadastro, ou seja, vamos mergulhar no mundo do RPA. Galo, por favor, Rodolfo. Ok, obrigado aí. Vamos lá, excelentes apresentações, hein? A gente fica até incomodado, assim, a solução que a gente vai apresentar é uma solução tão singular, tão pequena, perto de coisas tão abrangentes como vocês fizeram aí. Mas, às vezes, é o simples, né? Quando a gente implementou o SAP, na verdade, a gente rodava com o Oracle até final de 2018, em novembro de 2018 a gente deu o tombo para o SAP, o banco de dados nosso ainda é Oracle,
e de lá para cá tem sido um terror, né? A gente mergulhou como se estivesse num submarino, olhando o mundo, olha lá por um periscópio, né? Então, conforme a gente está conseguindo submergir, a gente está procurando onde está doendo mais, né? E cadastro é uma das coisas que dói bastante, incomoda bastante, e a gente tinha muitos retrabalhos, alguns problemas muito sérios em relação a isso, e por isso que a gente focou nisso. Nós temos aqui, dentro da Usina da Pedra, um comitê de inovação, é bem legal citar, né? Porque faz parte da provocação desse grupo, do Márcio Molina, do Venceslau, para que a gente fosse motivado a experimentar outras possibilidades, né, para tentar melhorar a assertividade, para tentar fazer com que os nossos negociadores fossem realmente negociadores estratégicos, não fosse um comprador, um mero processador de pedido, né, e também porque a produtividade acabou sendo necessária. Então, a empresa comprou o Automation Anywhere, né, que é uma solução, é um software que permite a gente desenvolver isso que a gente vai estar apresentando para vocês, e a ideia foi uma coisa muito simples, né? Foi tentar fazer uma parametrização e expansão de materiais de forma automática e, num segundo momento, posicionamento no EWM. Então, isso, além de melhorar vários processos, dar muito mais celeridade ao processo de cadastro, permitiu um índice de retrabalho muito menor. Mas eu não me sinto confortável para falar disso, porque acho que dentro desse processo a gente teve várias frentes de trabalho, e o protagonista desse processo, que assumiu a responsabilidade e abraçou para fazer dar certo, é o Rodolfo. Então, eu peço que o Rodolfo agora complemente aí a apresentação, detalhando como foram as etapas aí, e, enfim, toda a caminhada nossa. Por favor, Rodolfo. Obrigado, Galo. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Então, como o Galo falou, o pessoal da área de TI trouxe para a gente, né, essa nova ferramenta, esse RPA. Confesso que deixou um pouco intimidado aí no início, que a gente não conhecia muito sobre isso, mas basicamente, de uma forma bem simples, o RPA ele é um software onde a gente consegue programar ele para emular a operação humana. Então, ele vai simplesmente trabalhar como se ele fosse um funcionário mesmo, atuando ali dentro do nosso sistema. Então, a gente optou inicialmente pelo processo de cadastro, por ser um processo totalmente manual, até então, essa parte de expansão, parametrização, e um processo que tomava muito tempo do nosso responsável pelo cadastro. Você pensar aí, hoje a gente tem uma taxa de natalidade média de 1.200 itens mês de novos cadastros. Então, como que a gente começou a fazer isso? Primeiro, pegamos um processo de baixa simplicidade, de baixa complexidade e com um volume alto de operação. Então, primeiro a gente pegou, mapeou todo esse processo, fizemos um mapeamento de todas as etapas desse processo, junto com o pessoal da consultoria e o pessoal da TI. Identificamos todos os pontos onde o robô ia executar algum tipo de operação. Nós precisamos entender, no início, quais eram os nossos tipos de materiais, que hoje nós temos diferentes tipos de materiais sendo cadastrados, por exemplo, materiais diretos, estoque, imobilizados, e tivemos que entender e mapear todos os nossos centros e depósitos, que esses materiais seriam expandidos e aplicados, e quais seriam os dados a serem preenchidos para cada um desses tipos de materiais. Então, se você parar para pensar a parametrização de um item de estoque, o centro de lucro dele é totalmente diferente do centro de lucro que tem que ser parametrizado para o material imobilizado, por exemplo. Então, tivemos que fazer todo esse mapeamento inicial para chegar na operação de fato, no desenvolvimento dele. Nós dividimos esse RPA em duas etapas. Então, nós pegamos primeiro a etapa de parametrização e expansão, que é o que a gente já tem hoje, rodando em produção desde o dia 21. Ele já iniciou as operações. E depois a gente pegou e dividiu ele como a parte de extensão e posicionamento dos materiais que vão ser trabalhados dentro de EWM. Falando um pouco sobre o nosso processo de cadastro, hoje ele é feito totalmente
por um terceiro, a parte de gerenciamento do nosso cadastro é feito no portal de terceiro, onde o nosso solicitante vai lá e seleciona um item a ser cadastrado e ele passa por uma aprovação nossa, da parte de suprimentos. Depois que o nosso responsável aprova esse cadastro, ele entra na fila de integração e ele desce para o SAP em determinado momento. E é daí em diante que o robô começa a trabalhar. Então, os materiais vão sendo gerados e arquivados dentro do nosso sistema, do nosso ERP, e o robô ele pega e em determinados momentos, nós parametrizamos ele hoje para rodar em 4 etapas. Então, hoje ele roda às 8, às 12, às 16 e às 20 horas. Ele faz esse trabalho dele. O primeiro passo dele é o acesso ao nosso sistema. Então, ele faz o login com o usuário próprio dele, senha, dentro do nosso SAP. Acessa uma transação específica para extrair os dados relacionados a onde estão listados esses materiais, estão aguardando a parametrização. Depois que ele tem esses dados, ele já salva no banco de dados dele todos os materiais, os IDs dos materiais, os tipos de materiais, e nesse momento ele já faz uma procura na base dele com a parametrização que a gente fez e já identifica quais informações ele vai trabalhar em cada um dos campos de cada tipo de material. Depois disso, ele vai acessar a transação MM02. Quem trabalha com o SAP, eu acho que conhece um pouco desses códigos, né? Mas a MM02 é para fazer a parametrização dos campos que não foram preenchidos no momento da criação do material. Ele vai parametrizar todos esses campos e salvar esse material parametrizado. E o próximo passo dele é entrar na MM01, onde ele vai fazer a criação das visões do material que não foram criadas no início, que ainda faltam ser criadas, e também a parametrização dessas novas visões. O preenchimento dos campos que virão com essas novas visões dentro do material. Nesse momento, ele pega e cria o material no primeiro centro e no primeiro depósito. Só que a gente tinha um pouco de retrabalho aqui em termos de expansão, que era criar o material em um único centro, em um único depósito. Por exemplo, se o solicitante fosse da usina da pedra, a gente criava esse material só para a usina da pedra. E quem trabalha com o SAP sabe que o pessoal de outro centro não vai conseguir fazer a requisição desse material se ele não tiver expandido para os demais centros. Então, a gente já definiu por regra que sempre que ele nascesse para uma usina, ele fosse criado e parametrizado dentro de uma usina, ele seria expandido para as demais. Então, como via de regra hoje, todo material que nasce para a usina da pedra, o robô, nesse momento, ele já pega e expande para as demais usinas, para esse material já ficar expandido, pronto para utilização, e não tem impacto no processo lá na frente, onde o usuário final teria que tentar requisitar o material, não ia conseguir, então ele ia parar esse processo, ligar para o pessoal do cadastro, ou mandar um e-mail, aguardar que essa parametrização, essa expansão fosse feita, para depois poder utilizar o material. Então, a gente já antevendo isso, já está fazendo com que ele expanda para esse conjunto de empresas que a gente predeterminou inicialmente. Depois de toda essa operação, parametrização, exportação, parametrização, expansão dentro dos centros e depósitos, o robô ele pega e emite um e-mail para a gente, para os responsáveis que estão cadastrados no banco de dados. A gente recebe um e-mail com o log do processo. Então, esse e-mail ele vem contendo o ID do material, a hora que ele foi parametrizado e se foi um sucesso ou se houve alguma exceção dentro do processo. O que seria essa exceção? Por exemplo, se eu entrei no sistema e estou editando aquele material, ninguém mais vai conseguir editá-lo nesse momento. Então, se eu estiver editando ou alguém estiver na MM02, que é de edição, editando esse material, o robô não vai conseguir fazer o trabalho dele.
Então, nesse momento, ele vai parar, vai segregar esse material, reportar esse e-mail e falar, ó, esse material a gente não conseguiu, eu não consegui finalizá-lo, estou reportando um erro para você, aí a gente entra e dá as devidas tratativas manuais aí. A gente teve, para desenvolvimento dessa primeira etapa do RPA, 7 semanas. Então, desde o mapeamento inicial com o pessoal da consultoria, o pessoal da TI, todo o mapeamento do processo, primeiros bate-papos até o go live dele em produção, nós tivemos um tempo de 7 semanas de duração. Hoje, a gente já conta com alguns ganhos, faz pouco tempo que ele está operando, mas a gente já tem alguns ganhos em relação a isso. O primeiro dele é a forma de execução. O robô ele roda 100% em background, então não tem nenhuma intervenção humana, totalmente transparente para a gente não vê ele trabalhando, só vai acompanhando o desenvolvimento dele com a chegada dos e-mails. Então, isso gerou uma grande disponibilidade do nosso responsável pelo cadastro, pela parametrização, que tomavam uma boa parte do tempo do dia dessa pessoa para fazer isso. Fora isso, a assertividade é enorme, porque você não tem desvio, você não tem desatenção nesse momento, então tivemos um grande ganho em agilidade e assertividade, né, com a execução dele. Agora, a gente iniciou essa semana a segunda etapa, o desenvolvimento e mapeamento da segunda etapa, que é a parte da expansão e posicionamento no EWM. Então, quando a gente tem a previsão de encerramento de 4 semanas para esse desenvolvimento, então, a hora que ele estiver totalmente desenvolvido e operando, o robô vai fazer o fluxo completo para a gente. Ele vai coletar os dados do material, ele vai parametrizar, ele vai expandir para os depósitos e centros necessários, e depois ele vai fazer a extensão desse material para o EWM, para que a gente possa receber ele posicionado, tudo certinho, sem nenhum tipo de problema dentro do processo. Então, ele vai pegar o material gerado novo e tratá-lo até que ele se finalize o processo de cadastro. Bom, acho que o Galo tem mais alguma coisa a comentar, estou à disposição aí, caso precisem de alguma dúvida. Bom, pessoal, entre alguns outros apelidos, né, impublicáveis, o que eu posso falar, o apelido do Rodolfo aqui para nós é o pequeno grande gênio, né? Vocês já viram por quê, né? Ele tem um tecnocase aí que eu não teria jamais para poder explicar em detalhes para vocês. Mas, enfim, eu fico muito gratificado com a solução, porque, assim, se vocês me perguntassem para indicar uma consultoria, alguém que tivesse participado, qualquer implementação SAP para vocês, eu desindicaria, não indicaria, porque eu não tinha até então nenhuma referência boa. Ao contrário dessa empresa, para surpresa minha, eles têm feito os BPDs fantásticos, muito bem feitos, implementaram essa solução em menos tempo do que tinha sido previsto, já está dando solução, já está dando resultado, e eu vejo que isso, assim, esse pessoal tem uma excelente visão de negócio, o envolvimento das pessoas, do Rodolfo, da TI, todo mundo se apaixonou por esse processo, apesar de ser um processo muito pequeno, como vocês viram, ele abriu perspectivas para a gente de um monte de outras possibilidades. Uma delas é, a gente já está pensando em geração automática do documento de transporte, tá? Então, eu vi a apresentação do Bruno, a gente já está visualizando no LES como utilizá-lo, atualização automática de LOF também, que é um problema, acho que de todo mundo, enfim, tem uma série de possibilidades. E eu acho que isso, assim, eu queria relatar para vocês que é um case para nós aqui de muito sucesso. A gente ficou muito satisfeito com a forma como ele foi implementado, os resultados que ele deu e a motivação que ele deixou para a equipe, para todos nós, para continuarmos nessa implementação. Aí. Eu acho que muitos outros robôs virão pela frente. Aí. Tentamos ser breves, aí, até para aproveitar e ajudar um pouco, aí, porque o tempo está corrido, né, Contor? Mas ficamos abertos aí, qualquer dúvida, por favor. Opa, tem uma pergunta aqui, Galo, do Álvaro Uribe Echeverri. Ele pergunta, Rodolfo, o robô tem alguma inteligência que lhe permita identificar se o novo cadastro já tinha sido cadastrado anteriormente, para evitar a duplicidade de cadastro? Álvaro, obrigado pela pergunta.
mas a gente não está trabalhando com a inteligência artificial, ele simplesmente emula as operações mecânicas da expansão e parametrização. Justamente com a atividade do robô agora, o nosso pessoal de cadastro, responsável pelo cadastro hoje, tem um pouco mais de tempo disponível para fazer esse tipo de pesquisa, fazer uma pesquisa bem mais detalhada e ter uma acuracidade bem melhor nesses novos cadastros, mas não é o robô quem faz, a gente faz isso pessoalmente ainda. A gente tem um parceiro que nos ajuda com o cadastro, embora a gente tenha alguns problemas ainda com ele, a gente tem dedicado um trabalho bastante árduo, eu estou com 2 profissionais praticamente em cima disso, tem melhorado bastante essa condição de avaliação de cadastro prévio. Muito bom. Tem uma pergunta do meu colega aqui, o Ivan Douglas dos Santos, meu amigo. Bom dia, Rodolfo. Como está sendo tratado o NCM nesse cadastro robotizado? Ivan, bom dia, obrigado pela participação aí. O NCM não é tratado por ele. O NCM ele é tratado pela empresa que faz a governança do nosso cadastro. Então, no momento que ele está lá passando pelas tratativas de PDM, toda a estruturação da governança, já é feito pelo nosso parceiro, essa tratativa do NCM. Tem um outro robô caminhando internamente, né, que é o do IVA, né, Rodolfo? A gente tem um outro robô que está ligado à área tributária que está fazendo um trabalho disso, mas aí é uma outra solução implementada aqui. O robô que vai ajudar na área tributária, provavelmente nós vamos precisar colocá-lo num psicólogo, porque ele não vai ter vida fácil, né? Nossa, com esse negócio de pandemia, tem hora que produz a peça no Brasil, tem hora que importa, a gente está ficando louco com isso. Bom, gente, eu vou sugerir que as perguntas que surgirem, depois a gente vai respondendo diretamente no chat aqui, para que a gente possa, obviamente, trazer a nossa última apresentação aqui, o case da Edmara, que é a evolução digital no Strategic Sourcing. Então, por favor, Edmara, somos todos ouvidos. Legal, obrigada, Contó, obrigada a todo mundo que está com a gente aí, assistindo esses excelentes cases. Eu espero, de alguma forma, também poder compartilhar um pouquinho da trajetória da Santa Adélia nessa evolução digital. Eu queria passar rapidamente, né, o próximo slide, por favor. Não tem como a gente falar em evolução digital sem falar de revoluções industriais. Então, a gente tem a 1, tem a 2, tem a 3, tem a 4, e a mensagem que eu queria passar desse slide é que, à medida que tudo muda, né, nada foi feito para ficar do jeito que está, a gente também tem que mudar, e a sociedade, ela se organiza de acordo com que as revoluções industriais aconteceram. Então, a partir do momento que a gente muda o nosso senso de consumo, que a gente muda a matéria-prima, que novas tecnologias vão aparecendo, nós, como profissionais da área de suprimentos, a gente também tem que entender que a gente também foi feito para mudar, e que toda mudança causa desconforto, mas traz bastante aprendizado e crescimento. Vamos passar para o próximo. Eu vou passar rapidamente só para quais são as tecnologias que estão revolucionando o setor de suprimentos. Então, quando a gente fala de cloud computing, o nosso amigo Bruno Miranda já falou em relação ao trabalho que ele faz de armazenamento de documentos, RPA na parte de robótica, que foi citado pela Pedra, e assim como o nosso amigo Rafael também, de inteligência artificial, onde a gente tem atendimento de chatbot, que é de robôs e de e-commerce. Vamos passando o próximo, por favor. 3D, impressora 3D, eu acho que foi a grande revolução que a gente teve, onde a gente consegue criar protótipos, e a gente pode reduzir bastante transporte, porque a gente consegue fabricar coisas internamente, diminuir o nível de estoque, despesa com matéria-prima, então acho que foi uma grande revolução. Internet das coisas, né, que é o IoT, então quando a gente usa drones para fazer movimentação de materiais, para aplicação de produtos químicos nas nossas lavouras, enfim, isso muda muito como a gente relaciona. O Machine Learning, que foi o exemplo do Bruno, que ele apresentou aqui, né, que reduz o tempo para criar estratégias precisas, enquanto a máquina aprende que a gente faz e traz informações para a nossa tomada de decisão, então isso também é bacana. Próximo slide, por favor. E aqui os grandes Big Data, Data Science, Data Analytics, por favor, até a figura de Business Intelligence que o Rafael também mostrou no BI dele. Então, assim, a grande mensagem disso tudo que está aparecendo, né, é que a transformação digital, ela não é mais o quê? O que é isso, né?
é só quando que a gente vai fazer isso, né? Então, dentro das revoluções industriais, a gente tem poucas empresas ainda que estão no 4.0, a maioria está no 3.0, tem algumas ainda no 2, mas o quanto a gente tem a percepção e a necessidade de mudar os nossos processos internos e também a nossa qualificação como profissional. Próximo, por favor. Bom, então, assim, eu vou falar um pouquinho o que a gente tem de novo, Strategic Sourcing, mais um favor. Então, assim, resumidamente, o que muda, né? O que vai ter de novo? A gente vai deixar de ser transacional e a gente vai trabalhar num negócio, assim, que é a moda do agrega valor, né? Que está muito relacionado à filosofia Lean. A usina Santa Adélia vem trabalhando no processo de liderança e rentabilidade operacional, baseada na estratégia de Lean Manufacturing. E quando a gente fala Strategic Sourcing, a gente está falando de buscar novos parceiros, novas soluções, matérias-primas diferentes, máquinas que podem produzir melhor, mais rápido, com qualidade diferenciada. E aqui a gente tem que enxergar isso como uma grande oportunidade de inovação em serviços e produtos, né? Então, assim, quem hoje se imagina sem um celular, sem um smartphone, né? Então, assim, a gente vê pessoas de todas as gerações, todas as idades, então, assim, não tem mais volta. E quem imaginar que alguém que nasceu, né, na época lá anterior, que é tudo em Kardec, ia fazer tudo com um robô hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa evolução. Próximo, por favor. Bom, quando a gente fala em compras 3.0, pode dar os cliques até o final desse slide, mais um. Mais um, isso, ok. Bom, quando a gente fala, pode retornar? Quando a gente fala em compras 3.0, na palavra Strategic Sourcing, o que é mais pesado é o sourcing, né? Como a gente trabalha, como a gente captura, né? Como a gente procura. Então, assim, o perfil da área de suprimentos do comprador você era solicitado para adquirir um produto que alguém especificou, numa marca especificada, e que a gente tinha que encontrar aí o melhor custo, o melhor preço no prazo requerido. Então, a gente fazia isso de uma maneira extremamente manual, com expertise, com os cadernos, com os cartões de visita, né, e com uma listinha de fornecedores que a gente tinha e tudo mais. Quando chega a informática, né, então a gente já começa a trazer todo esse processo de uma forma operacional, né, uma ferramenta eletrônica de uma forma mais automática. E a gente está falando de portais de fornecedor, de mercado eletrônico, de documento digitalizado, eventos eletrônicos de compra, o Request for X, que é quando você está fazendo uma cotação para um fornecedor exclusivo, um e-auction que está relacionado a leilões digitais, digitalização de contratos, eletrônica e repositórios de dados. Me desculpa se eu estou falando um pouquinho rápido por causa do tempo mesmo que a gente tem que respeitar o tempo aí, tá ok? Bom, vamos para o 4.0, então, né, que é o que tem de novo, aí muda, né, no Strategic Sourcing. Agora, a grande palavra de força aí é o estratégico. Então, muda um pouco a necessidade, a qualificação da área de suprimentos, onde a gente passa agora a não achar um produto, não achar um serviço em relação ao preço, a gente busca soluções, né, para os problemas que a gente tem dentro da empresa. E a gente deixa de ser um suporte administrativo operacional para ser um suporte operacional estratégico, onde a gente otimiza toda a cadeia de suprimentos e contribuindo efetivamente para a gestão contábil de resultado da empresa e especialmente relacionado à mitigação de risco. Quando a gente fala isso, a gente está falando de mobilidades em smartphones, a gente está falando de validação remota de fornecedor, usando drones, Google Street View, a gente está falando de blockchain em relação às negociações de contrato, a gente está falando de redes sociais, funcionamentos com fornecedores, a gente está falando de monitoramento remoto de fornecedor por IoT, então você vê o seu produto saindo, né, da onde você está comprando. Então, assim, considerando essas visões, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa jornada da Santa Adélia, nessa evolução digital. Convém mencionar que é o trabalho de muitas pessoas, de todos os departamentos aqui da usina. Então, a gente começou lá em 16, 17, com a implantação do sistema ERP, assim, todas as pessoas da empresa foram envolvidas, porque quando a gente fala isso, a gente está falando de controlar vários processos de uma forma centralizada, para que todo mundo tenha acesso à informação. A instalação do e-procurement, onde a gente tem o e-sourcing, e faz com que a gente tenha maior agilidade, a gente tenha economia de tempo, a gente tenha assertividade das propostas, a gente tem uma maior chance de ter um preço menor, né, pela concorrência, e acima de tudo, o aumento da transparência, porque quando você usa um portal eletrônico de compras,
você faz com que o processo seja mais rápido, todo mundo tem a mesma chance, é tudo avaliado ao mesmo tempo, ninguém fica ligando para um para o outro para ver quanto que é, e nem dá tempo para isso. E a gente também implementou junto com o sistema de RP, o MRP, que é Material Requirements Planning, que está relacionado a métodos de planejamento de material, e aqui muito focado no atendimento de on-time in full, né, garantir que a gente tem o material certo, na quantidade certa e principalmente no momento correto. Depois, em 16 e em 17, a gente entrou com o GRC Inbound, é um pouco do que já foi apresentado aqui pelo Bruno Avalar. A gente faz toda a conferência prévia do GRC, das notas antes, né, com a captura do XML, para que quando chegue a gente ganhe tempo, né? E aqui eu queria compartilhar um pouco, né, quando a gente fala de digital, muitas vezes a gente pensa que a gente está substituindo as pessoas pelos robôs. E esse processo do GRC Inbound, que ele foi liderado pela equipe de controladoria aqui da usina, ele trouxe um benefício de parceria muito grande, porque a gente pegou os top 5, os fornecedores que a gente tinha problema de IVA, e a gente foi conversar com eles. E o que acontecia? O material chegava na usina, só que ficava parado no núcleo fiscal, a gente não podia entregar, porque tinha que corrigir o pedido, porque os dados da nota estavam diferentes do que estava no pedido. Né? Então, a gente pegou esses top 5 e a gente começou a fazer a avaliação desse fornecedor, a gente procurou esse fornecedor, a gente procurou a área tributária dele, né, desenvolveu um trabalho conjunto e, assim, a gente conseguiu níveis de atendimento excelentes, assim, a gente evoluiu muito, a parceria se fortificou. Então, assim, quando a gente coloca alguma coisa automatizada, a gente tem tempo de ir visitar o fornecedor, de conversar com ele, dizer onde que a gente pode melhorar. Então, assim, o GRC Inbound trouxe para a gente esse grande benefício. Bom, e já na safra 18/19, a gente implementou pedidos remessas anuais, assim, já implementando filosofia Lean, sistema puxado, junto com a equipe agrícola e a industrial, onde a gente faz o planejamento da safra, emite todos os pedidos no começo, e aí toda a parte de planejamento e controle agrícola vai fazendo as puxadas de acordo com a programação que é feita na área, não dependendo mais de suprimentos para fazer uma requisição e um pedido para cada necessidade. Então, isso também acelerou bastante. Outra coisa foi a automação de pedidos de contrato, de materiais. Então, a gente faz a negociação, estabelece o preço, os lead times que a gente tem acordado. Então, quando chega no comprador, que ele já tem esse processo desenvolvido no SAP, ele já automaticamente já emite o pedido, diminuindo muito a parte transacional, o nível de cotação que a gente tem. Então, isso também trouxe um ganho bastante grande. Em 19 e 20, a usina ela foi para a nuvem, né? Segundo um amigo meu, não fica na nuvem, fica num submarino, mas enfim, a gente nunca vai saber. E a gente conseguiu aí, a gente tem 3 unidades da usina Santarém, então isso facilita muito o acesso, então, só nas unidades, como em qualquer lugar que a gente possa estar no mundo em relação às transações comerciais. Bom, a gente também implementou, ano passado, o gerenciamento eletrônico, né, relacionado à gestão de terceiros. A gente também tem um parceiro externo, a gente começou isso para serviços. Existe uma avaliação, uma nota de classificação dele, um relatório feito, uma conferência, não só no processo de homologação, mas também depois, nos mensais, para saber se os documentos estão sendo feitos, entregues no tempo correto, se estão conferindo e tudo mais. E aqui, de novo, um ganho bastante bacana na parceria, que eu queria ressaltar, é que nós tínhamos parceiros já de muito tempo que contratavam escritórios de contabilidade para fazer a emissão das suas documentações, mas até então a gente não pedia, e no dia que a gente pediu, ele descobriu que o escritório dele não fazia tudo aquilo que ele tinha prometido. Então, a gente se vê quando fortalece essas parcerias, assim, a gente tem trabalhado bastante forte com todo mundo e já tem trazido bastante benefício para a gente também. A gente iniciou na safra passada, a gente está finalizando nessa safra, um processo de padronização aqui de todas as operações, supply chain, junto com matriz estratégica, que a gente também já construiu, até para priorização das nossas atividades, e uma gestão integrada de informação. A gente tem um painel diário de gestão, onde não só a equipe de almoxerifado, como a equipe de compras também, consegue enxergar o que tem que fazer primeiro, de acordo com a necessidade do nosso cliente interno. E por que a gente está fazendo esse processo? Porque não adianta você automatizar coisas erradas, né? Como eu disse no outro seminário, é como você pegar o liquidificador, que é o computador, você colocar uma fruta que está estragada, mas que você bate, no final o suco não vai ficar gostoso.
Então, o que a gente está fazendo aqui também é isso, a gente está padronizando todos os processos, né, para ver o que a gente pode automatizar de maneira correta, e também na matriz estratégica de compras, a gente já definiu quais são os itens que a gente vai trabalhar em inteligência de mercado, a gente já está no primeiro item da matriz estratégica trabalhando com isso, que é diesel, né, que a gente tem o maior custo, e a gente tinha a intenção de implementar o WMS esse ano, aqui na usina, e por causa da pandemia, a gente vai deixar para a próxima safra. Então, assim, esse trabalho, né, se eu dar um clique a mais, por favor, ele fez com que, nesse mês de julho, a gente obtivesse os maiores índices de atendimento de lead time total, o maior giro de estoque, o maior percentagem de atendimento de reserva na data de necessidade. Convém mencionar que, assim, esse trabalho é um trabalho de todos os departamentos industriais, agrícolas, administrativos, todo mundo está muito envolvido nisso. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente sabe que vai desde uma boa requisição a um bom processamento e uma relação muito forte com os fornecedores. Bom, só para terminar, eu queria passar algumas mensagens rápidas, né? Então, assim, a Strategic Storage é um catalisador de geração de valor, então a gente quer que essa abordagem digital traga uma nova proposta de aquisição para os fornecedores, para os parceiros e processos internos, que traga, né, a incremento da automação, ela é essencial, mas ela tem que ser planejada para ser executada, não tem uma tecnologia, mas encontra o que é mais adequado para a sua necessidade, não é tudo que se encaixa em tudo. Não adianta gastar milhões em tecnologia se não é investimento em pessoas, as pessoas precisam enxergar que isso não é uma ameaça, que é uma oportunidade. O profissional de supply chain deve mudar seu mindset. Então, antes a gente tinha habilidades exigidas que eram físicas e manuais, e agora a gente tem aí competências que têm que ser mais cognitivas e emocionais. Quando a gente fala em cognitivo, quer dizer que a gente tem a nossa capacidade de analisar e de trabalhar com situações desde simples até um pouco mais complexas para achar soluções. Então é isso, assim, a gente vem trabalhando bastante forte, né? A gente tem bastante coisa aí para caminhar, mas a Santa Adélia vem aí num processo, numa jornada Lean, numa visão muito forte de sustentabilidade, e a gente tem contado aí com todos os departamentos para evoluir, e eu também tenho, né, muita gratidão por estar no agro, aprendendo tanta coisa com tanta gente que tenha tanta experiência. Então, o próximo slide. Para terminar, eu queria agradecer ao DOP pela oportunidade, por estar com essas pessoas aí também, que fazem trabalhos excepcionais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Edmar, muito bom. Eu estava pensando aqui, vou falar para a Rosângela, se eu tiver que fazer um exame aqui de final de evento, né, acho que eu fico em recuperação, né, tal a qualidade e o nível que a gente encontrou no debate hoje. E deixa eu te perguntar uma coisa, Edmar, uma das últimas vezes que eu tive aí na Santa Adélia foi justamente para fazer um benchmark com vocês em relação a toda a jornada Lean de vocês, né? Na época, São Martinho também estava iniciando um trabalho similar, então a gente foi trocar algumas experiências aí. Qual o principal legado que você entende que isso deixou, principalmente de reflexos para a área de supply? Eliminar desperdício. Eu acho que a gente tem, assim como todas as usinas, a gente tem uma restrição muito grande de mão de obra, né? Então, quando você não tem muitos recursos, você tem que ter processos bastante eficientes, porque senão traz um nível de estresse muito grande, né? As pessoas trabalham o dia todo, correm o dia todo, e no final do dia, não consegui entregar e tem todo mundo reclamando. Então, assim, quando você consegue eliminar os desperdícios, tem um fluxo contínuo, você atende melhor, você tem um ambiente melhor de trabalho, não só na cadeia de suprimentos, mas, assim, para todas as pessoas que a gente atende, saber que vai receber, saber que vai chegar. Eu acho que o grande legado é esse, assim, o quanto a gente agrega valor para todo mundo, não é só para o cliente no final, sabe? O quanto a gente tem satisfação de trabalhar num processo de cadeia de suprimentos. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Rosângela, do José Roque. Ele te pergunta, você mencionou o blockchain na apresentação, mas já estão fazendo uso efetivo dessa tecnologia nos seus processos? Não, a gente não faz ainda. Blockchain, para quem não tem muita familiaridade, é um processo de moedas criptografadas, né? As famosas bitcoins.
A gente tem grandes empresas como o Walmart, como o Toyota, que já começam a fazer esses tipos de transação, e aí você tem que fazer todo um trabalho também relacionado aos contratos, né, para que você tenha toda a parte de compliance, de segurança, para fazer os pagamentos via blockchain. Então, assim, no Brasil é muito pouco ainda, tem poucas empresas que fazem isso, e a gente está muito longe ainda disso aqui, não só a usina, mas acho que o Brasil é muito pouco, mas é importante a gente saber que isso existe, e, de repente, quem sabe, aí a gente já num futuro não muito distante, a gente possa ter alguma novidade aí em alguma usina, em alguma empresa de agro também. Edmar, não sei se está muito longe, não. Eu tenho uma turma que a gente joga bola de sexta-feira, jogava, né? Agora faz 6 meses que não joga. E um dia eu estava lá no final do jogo tomando cerveja, eu descobri que um dos caras que joga com a gente vive disso. Vive de Bitcoin, de fazer aplicação em moeda, criptografia. Eu nunca imaginei. Ele tinha um bom cargo do Leroy Merlin e vive disso. Então, assim, não está tão longe, não, viu? É verdade, a gente hoje é usado muito como investimento, né? Mas dentro das processos de cadeia de suprimentos, quem está com isso está no 4.0 forte. Muito bem. Rosângela, temos um tempo aí só para considerações finais? Eu queria só abrir para todo mundo poder. Sim, pode fazer rapidinho, nós temos 5 minutinhos. Ótimo, então vamos inverter agora. Começamos com a Edmar. Bom, assim, eu acho que é bacana fazer esse tipo de fórum, a gente compartilha uma coisa que eu sempre falo, eu sou muito a favor da teoria da abundância, que tem para todo mundo, né? A gente não precisa deixar de compartilhar nada, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo todos os dias. Então, assim, principalmente no momento de pandemia, né, a gente está aqui hoje nesse fórum dessa forma, né, online, e eu queria agradecer por todo mundo, e continuamos todos com esse foco de estar um ajudando o outro, né, isso faz com que a nossa cadeia seja mais forte, mas, acima de tudo, vai fazer que a gente continue, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para refletir um pouco e saber o quanto é importante a gente estar junto, a gente se juntar, compartilhar boas práticas, porque eu acho que todo mundo vai crescer. Então, obrigada a todos aí e sucesso. Legal, obrigado, Edmar. Bruno Furquim, rapidamente, por favor. Bem, Conto, eu faço das minhas palavras, as palavras da Edmar, as minhas palavras também. Eu acho que, de novo, muito obrigado aí pela sua oportunidade de estar participando desse evento aqui com todos vocês. Eu acho que isso agrega muito, né, quando a gente fala da área de suprimentos, essas questões de a gente poder compartilhar experiências, né, o que a Edmara falou, acho que essa questão de tem para todos, não é aquela questão, não vou compartilhar porque, não quero que o outro faça, não, acho que isso traz uma sinergia, agrega bastante para todos os envolvidos, essa troca de experiências, e eu acho que a área de suprimentos, ela vem construindo isso ao longo dos últimos anos, né, cada vez sendo mais tratada de forma estratégica, né, pelas lideranças aí das companhias. Acho que o grupo da UDOP tem se fortalecido, o grupo de suprimentos, e obrigado a Rosângela pelo todo o apoio que ela dá e que ela fomenta esse grupo, e obrigado aos meus colegas aí pelo riquíssimo conteúdo que foi apresentado aqui hoje. Parabéns e sucesso a todos aí nos seus desafios, né, no dia a dia. Legal, obrigado, Bruno. Galo e Rodolfo, por favor. Rodolfo? Pode começar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é o primeiro evento que eu estou participando, gostei muito de participar, conteúdos muito ricos, eu acho que muito conhecimento aí em um pouco espaço de tempo, mas espero que a gente possa manter essas relações, conhecer um pouco mais a fundo de cada processo em um evento futuro ou em um contato posterior aqui. Mas muito feliz por ter participado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Bom, eu quero agradecer a todos. Eu achei que o evento foi riquíssimo. Diversidade de assuntos que a gente tratou, tanto em relação à variedade como à profundidade que a gente mergulhou. Fantástico. Eu acho que eu fico muito orgulhoso de participar desse grupo. Olha, me considero, assim, gratificado por ter a convivência com vocês. E agradeço imensamente ao Contó pela excelente coordenação, a Rosângela pelo cuidado conosco, que a gente percebe o seguinte, que a gente precisa fazer muito e a tecnologia, que antigamente era o diferencial das empresas, hoje não é mais o diferencial. A tecnologia está disponível, ela está acessível, está fácil. O que faz cada vez mais a diferença são as pessoas
e a capacidade delas em fazer essa conectividade das tecnologias com seus problemas, né? E é fantástico a gente ver a diversidade de soluções que a gente tem nesse grupo, as várias ideias, as várias formas de abordar o problema. Fantástico, uma visão holística de todos os suprimentos, fiquei muito contente com o evento. Parabéns a todos aí. Legal, obrigado, Galo. Rafael? Bom, gente, olha, fechar aqui, eu acho que a primeira coisa que tem que falar é obrigado para todo mundo, né, para quem está aqui no painel, para quem está participando. A primeira constatação é que eu posso garantir que eu estou saindo melhor do que eu entrei no painel. A gente, acho que conseguiu compartilhar muita coisa legal e mostrar o que todos os nossos times estão fazendo, que é um trabalho de formiguinha lá do início para trazer tudo até aqui e a gente poder falar um pouquinho. E, mais uma vez, a pandemia mostrou que a gente consegue utilizar a tecnologia para estar aqui próximo, para trocando figurinhas no momento onde tem muita incerteza. Então, Rosângela, mais uma vez, obrigado aí pela insistência em fazer a gente persistir quando a gente acha que não está dando liga ao grupo, né? Mas ele vem se fortalecendo e parabéns ao DOP pelo evento. Gente, bom dia aí para todo mundo, obrigado para quem estava aí com a gente. Bruno Miranda. Primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade, ainda mais poder rever amigos aqui. Aprendi muito, como o Rafael falou aí, aprendi muito. Por mais que às vezes a gente fica fechadinho no nosso mundo de cadastro de fornecedor, cadastro de materiais, quando você pega aí umas palestras, uma apresentação dessa, que sem dúvida nenhuma, só aprendizado, só tem que agradecer mesmo. E uma frase que eu costumo falar muito, que eu aprendi com o diretor de operações que tem aqui conosco, o Joel Soares. A empresa que não se enquadrar nesse novo mundo, na tecnologia, as pessoas principalmente, se não começar a ter resiliência dessa evolução que nós temos tendo, vai ficar para trás, vai cair no mercado, e a tendência nossa é inovação cada vez mais. Rosângela, obrigado aí pela oportunidade, estamos juntos. Infelizmente eu não pude participar na anterior, mas graças a Deus agora 100%, a família 100%, e estamos próximo, à disposição dos próximos que tiver aí, para estar compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos com os parceiros. Vou salvar o contato de todo mundo aqui já, para estar trocando figurinha no dia a dia aí. Obrigado de coração aí pela oportunidade, agradeço as pessoas que participaram com a gente aí durante esse período de 2 horas e pouco aí. Muito bom. Rosângela, eu vou falar da minha parte, depois você, por favor, fala a sua aí. Primeiro, eu queria agradecer também ao time do DOP, Rosângela, Salib, toda a equipe aí que nos dá essa retaguarda. Agradecer a audiência, porque a gente vai acompanhando como se fosse BOP aqui, né, para ver como é que tá, e foi muito legal. E por último, não menos importante, eu fiquei com gostinho de quero mais, né? A gente, quem é apaixonado pelo supply, deve ser um kamikaze, né, para ser apaixonado por supply, a gente sofre bastante. Mas no fundo é isso, a gente faz e gosta muito, tem paixão pelo que faz, então eu fiquei com gostinho de quero mais. A gente aguarda o próximo convite do DOP. Muito bom o painel mesmo. Nós sabíamos, né, a nossa websérie que o pessoal pediu para continuar o fórum que nós fizemos, né, de suprimentos, para vocês apresentarem, né, as opções de automação que vocês estavam praticando nas usinas de vocês. Agradecer ao público, né, que esteve conosco, nossos colegas do Comitê de Gestão de Suprimentos, deixar um recado para o pessoal que está vendo das outras usinas que não participam. Se quiserem participar, é só entrar em contato conosco aqui na UDOP. Agradecer também aos meus amigos de TI, da área de Tecnologia da Informação, do Grupo de Inovação da UDOP também, que participaram aqui conosco e estão sempre apoiando aí a área de Supply Chain na automação dos processos, né? Muito obrigado, Contó, pela sua moderação. Quero agradecer imensamente aí aos nossos colegas aí de Mara, o Bruno Furquim, o Bruno Miranda, agora sem Covid, o Rafael, o Galo, nosso coordenador mora aí, e ao Rodolfo. Rodolfo, foi um prazer conhecer você e saber aí do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado a todos, e a sala de gestão de negócios, ela continua amanhã à noite, no horário das 19 horas. Então, quem lidera equipes, quem gere pessoas, vai ser um painel muito interessante. Gestão inovadora e resultados eficientes. E vocês fiquem agora com o próximo painel nosso, que vai ser na área de
plantio e colheita. Tá? Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Enfrentar desafios não é nenhuma novidade para o setor sucroenergético, e agora estamos diante de mais um. Somos uma potência mundial, referência na produção de cana e na fabricação e exportação de açúcar e etanol, e não foi por acaso que chegamos até aqui. Na indústria e no campo, o trabalho sempre foi focado no desenvolvimento. O resultado é que abrimos novos mercados e conquistamos o mundo. Agora, diante desta crise, estamos vendo que as usinas e os produtores de cana não estão parados. Afinal, nossa atividade é essencial. É daqui que sai a produção de alimentos, de combustíveis, a geração de energia elétrica e o álcool, indispensável para a saúde pública. E o compromisso do setor vai além. As usinas estão doando álcool para os hospitais e unidades de saúde brasileiras. Afinal, somos parte da solução. A FMC reconhece a importância do segmento sucroenergético e vai continuar lado a lado, apresentando inovações e tecnologias para a produção seguir crescendo. Superação se conquista juntos.